Bem-vindo ao Pod Aqui, o podcast da NET Aqui. Hoje estamos aqui com mulheres incríveis que vão contar pra gente como que é o dia a dia aí de ser mãe, de ser profissional. Vão contar suas histórias, vão estar compartilhando com a gente num papo aqui super gostoso, que é o papo de ser mãe. E antes de começar, quero pedir para cada uma contar um pouquinho, né, do seu o nome, a área que trabalha na NET Aqui, a quantidade de filhos que tem. Quantos anos, Quantos né? anos? Se apresentar como profissional NET Aqui e a mamãe NET Aqui. Começa aí, Jennifer. Comigo já? Então vamos lá. Abrindo os trabalhos. Abrindo os trabalhos. Bom, eu sou a Jennifer, né? 38 aninhos. Trabalho na NET Aqui há 1 ano e 5 meses como gerente comercial. Tenho o Frederico e é só ele, não vai vir mais. E tá com 14 anos, naquela idade maravilhosa, né? Bem suado. Eu compartilho, né, do nosso adolescente. Eu sou a Sueli, eu sou coordenadora de RH da NET Aqui há 3 meses de empresa, então sou um bebê aí, né? Sou a mãe do Gabriel e da Anne Gabriele. O Gabriel com 14 anos, então por isso que a gente compartilha adolescentes. E a Anne aí, quase completando seus 3 aninhos. É isso, desafiador. É os extremos, né? 14 e 3. Tati? Vai lá. Não, por favor, gente. Bom, eu sou a Tatiane, né? Eu trabalho na NET Aqui há 4 anos no setor financeiro. Eu tenho uma filhinha, Maitê, de 2 anos e 8 meses. Ela é uma delicinha, gente. Ela é uma gracinha. Você tem mais bebês. Eu sou a Soraya Capela. Eu estou na NET Aqui há quase 2 anos. Eu trabalho na área administrativa comercial. E tenho o Henrico, de 10 aninhos. Vai chegar na nossa fase ainda. Lá. Já tá igual eu aqui, né? Os semis adolescentes, né? É aquela fase que vai entrando ali, né? Eu tenho a Júlia, né, de 11 anos também, né? Agora o restante, gente, aí eu e a Fá aqui já tá aqui, né, falando, né? Eu sou a coordenadora de marketing, estou há 7 anos na NET Aqui, é isso. Bom, eu sou a Fabiana, né? Todo mundo já me conhece há um bom tempo, porque esse ano eu tô completando a maioridade dentro da NET Aqui, faço 18 anos no mês que vem na NET Aqui. Sou gerente geral, né? E tenho o Enzo, que todo mundo também conhece, né? Eu falo que o Enzo é o primeiro bebê NET Aqui, porque quando ele nasceu, né? Quando eu fiquei grávida, não tinha nenhuma criança dentro do grupo NET Aqui. Então a gente até brinca que fala que o Enzo foi o primeiro bebê NET Aqui. Toda a turma aí dos adolescentes, né? Ele tem 14 anos, agora em julho faz 15 anos. E é o amor da minha vida, né? A razão com qual a gente luta aí todos os dias. Isso é um time incrível, né? É um time incrível. Já dá pra ver que a gente tem muitas histórias diferentes, muitas idades diferentes, Sim, e agora a gente vai compartilhar. E aqui é uma pequena parcela das mães NET Aqui, né? A gente tem um grupo muito grande de mamães NET Aqui, né? Nós estamos aqui representando as mamães NET Aqui. Temos várias em todos os setores, né? Temos inclusive a Ana, que acabou de ser mamãe recente, está na licença, né? Maternidade, enfim. No financeiro tem a Carla, que é mamãe, a Fernanda, que já é mãe, vai ser mamãe de Tá novo, gestando né? novamente. A A Stephanie, que gestou agora a também. Stephanie, que acabou de ser mamãe também, tá aí na licença maternidade. No comercial a gente tem a Catherine, a Nayara, quem mais? Bastante mamães, né? Cleide. A Cleide, a Michele. A dona A Marlene, Mi, nossa, a Mi do marketing. Tá nos bastidores. Né? A Adriana. A Adriana, que cuida da limpeza. A Marlene, que A cuida da Marlene limpeza também, que cuida da também. limpeza lá de Leme. A Érica, acho que não é, mãe? Érica. A Érica também é também, mãe. Então, estamos fazendo aqui, lembrando de todas as mamães aqui. Tem bastante. Temos a Tem senhora fogo. Adriana, quem é aqui? O que faz parte da direção. A Lilian, que também, né? Sim. São as mamães NET Aqui. Acho que esquecemos de alguém. Eu acho que não, tô Eu acho que- buscando aqui. Pontuamos vários. O suporte não tem ainda nenhum. Não, Não. forte não. Então, acho que falamos de todas as mamães NET Aqui, mas se esquecemos de alguma,
Sorry. Desculpa, mas realmente a gente tem um grupo muito grande. Isso, né, gente, falando do tema que a gente vem trazer hoje aqui, como que isso é enriquecedor, né? Porque eu acho que ser mãe é a melhor faculdade da vida, né? Que a gente se transforma, a gente se realiza, a gente aprende constantemente, né? O papel de ser mãe é doar, o papel de ser mãe é ensinar, é acolher, é estar junto. Mas quanta coisa a gente aprende, né? E eu falando por mim, eu depois que eu me tornei mãe, eu com certeza sou uma profissional melhor, sou uma pessoa melhor, né? Então, como que esse papel é importante, com certeza, porque é onde a gente, né, se torna e tem o presente maior que Deus nos dá, mas principalmente como isso nos transforma como mulher, né? Eu acho que, desculpa te cortar, Fá, mas acho que o primeiro ponto da maternidade é que a gente aprende a não ser individualista, né? Que a gente tem, primeira fase é dividir o nosso corpo, e aí depois tem toda essa questão. Verdade. Eu falo que antes de ser mãe eu tinha muito medo, né? A gente gestou. E aí, tipo assim, na minha cabeça vinha muito assim, meu Deus, um bebê. Mas como que faz isso? Como que faz aquilo? Como eu vou ter que levar pra escola? Mas e como que eu vou conciliar o trabalho e a escola? Mas vai crescer. E como é que eu vou fazendo? E assim, é muito interessante porque vai, né? Flui. É E nascer você filho, leva. nasce uma mãe. Exatamente, Nasce né? uma culpa. Isso, né? Nasce um Aí vem um medo. monte de coisa, vem um pacotinho de situações, de emoções, de tudo dentro do processo. Exatamente. Mas nasce um filho, nasce uma mãe. Exatamente. E é transformação, né? A gente tá em constante transformação. E aí as coisas envolvem, e com certeza a nossa parte profissional, que é importante também, ela vai se transformando junto, né? A gente vai conseguindo... Vai ajustando, Exatamente, enquadrando, né? porque são fases, a criança, ela, Sim. enquanto ela é bebê, você tá lá o tempo inteiro, 4 meses, Sim. acolhendo, né? Passou esse período e depois, Né? né? E cada fase você vai se adequando e adaptando dentro da sua rotina, profissional, pessoal. Porque no começo você só pensa no filho, né? Você para de ser, eu paro de ser a Soraya, você para de ser a Sueli, a Jennifer, a Fabiana, a Tati, a Ju. E aí você só pensa no seu filho. As coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, tudo fluindo, e aí você volta a se encontrar, né? Muitas mães no início, inclusive, têm um pouco de depressão, pós-parto, porque é uma fase muito complexa. Os hormônios estão, né, totalmente em ebulição. É tudo muito lindo. A gente sempre fala coisa boa da maternidade, mas tem um lado que você precisa, né, tá lá com a cabeça boa. Na verdade, pra poder quando a trabalhar. gente fala que ser mãe é se transformar, realmente, literalmente se transformar, inclusive fisicamente, né? Porque é uma transformação completa do nosso corpo, né? A gente gera um filho, uma filha, e o nosso corpo se transforma e nunca mais vai ser o mesmo, né? Então, realmente é transformação constante, né? Então, e eu me sinto privilegiada, né? E eu gostaria que vocês compartilhassem também um pouco da visão de vocês, mas a gente trabalhar numa empresa que vê muito essa questão da maternidade, que acolhe muito, né? Como eu falei no começo, o Enzo é o primeiro bebê NET aqui, então eu passei toda a minha gestação dentro da NET aqui, todas as fases, bebê, criança, agora ele já tá indo na adolescência, sempre dentro da NET aqui, em todos os momentos eu fui acolhida, em todos os momentos a empresa sempre teve aquele olhar para olhar para a mãe, para entender o seu dia a dia, entender a rotina. Acho que a Tati também, né, Tati? Sim, eu também. Teve a sua gestação dentro da NET Sim. aqui, né? Então, assim, eu me sinto muito segura também, e eu acho que é isso que vai fortalecendo até o nosso dia a dia, a nossa entrega, o nosso trabalho, de saber também que a gente está numa empresa que tem esse olhar para a mãe, né? Hoje a gente é um segmento telecom, né? Já mudou muito, o mundo já transformou muito, o mundo digital, mas ele sempre foi um segmento mais masculinizado mesmo, onde tem mais homens trabalhando, mas a gente vê cada dia a força constante da mulher, e dentro da NET aqui a gente vê isso muito presente, né? A gente tem realmente muitas mulheres lá dentro trabalhando e muitas mães, então isso mostra também a força da empresa, do olhar com a mãe, né? E eu me sinto muito segura em trabalhar numa empresa que tem esse olhar, me sinto muito realizada. E eu queria que vocês falassem também como vocês se sentem e começar, né, Ju, contar como que é a rotina antes de chegar na NET aqui, como que faz, almoço, não sei o que. Enfim, a gente tá aqui pra realmente falar. A profissional NET aqui, a mãe, como que a gente concilia isso. Porque a gente sabe que
a vida da mãe, ela começa bem antes do expediente começar, né? Com Então, a certeza. gente queria que vocês falassem um pouquinho aí da rotina de vocês, Como né? vocês se sentem. Como vocês se sentem. Sueli tá quietinha ainda. Ouvindo. A Sueli é que sempre mais ouve, né? Vamos passeio por ela. A Sueli, Nesse que modelo, acabou de chegar aqui, né? Como ela se diz, ela é um bebê nesse Eu sou um aqui, bebê. mas Bebê nesse você aqui. já tem essa, né, essa percepção? O que você sentiu? Não, com certeza. Eu acho que a empresa, ela é muito humanizada, né? E essa flexibilidade, essa humanização, isso reflete no nosso dia a dia, né? Hoje eu tenho uma adolescente, como eu disse, mas eu também tenho uma bebê se tornando criança, né? 3 anos aí. Então, eu percebo que já tive uma situação de ela ficar no hospital e pedir home office, tá tudo bem, pode fazer home office. Então, a nossa direção, ela é muito humanizada e isso é muito importante pra gente, né? E isso nos traz segurança, isso nos traz motivação, porque, gente, vamos lá, né? Nós temos uma maternidade e nós temos uma carreira, né? E aí, quando a gente traz essa questão da maternidade e carreira, primeiro a gente precisa se acolher, né? Porque a todo momento a gente vai se preocupar, a gente tem que estar deixando um filho, às vezes a gente, nossa, será que esse é o caminho? Será que não é o caminho? Mas aí a gente tem que perceber assim, ó, vamos lá, o que faz sentido para mim agora? Né? Essa flexibilidade, o que mais faz sentido para mim, né? O que faz sentido para minha família? É a qualidade de vida? O que eu estou buscando para minha carreira agora, né? É o meu lar, é a minha família? O que eu preciso, né? De fato, colocar mais energia. Então, às vezes, a gente precisa pensar nisso para que a gente consiga seguir com o nosso dia a dia mais leve, né? Porque vai acontecer de vezes a gente se dedicar um pouquinho mais para a carreira, normal, né? E aí são escolhas. E aí a gente precisa entender qual que é o nosso momento, o que faz sentido pra gente, o que a gente leva, e tudo, né, em todas as nossas fases a gente aprende, né? Mas eu me sinto muito feliz, né, nesse contexto de bem-estar e ter essa flexibilidade, poder trabalhar perto de casa, de ter, né, de ter essa questão de posso estender um pouquinho mais ou não. Então, acho que essa abordagem e essa identidade da empresa ser humanizada e ter essa gestão, e a gente, enquanto líderes, proporcionar isso também para os nossos liderados, eu acho que isso faz toda a diferença no dia a dia. E um ponto que você falou aí é realmente isso, né? A gente estar perto de casa. É lógico que é uma escolha, né? Mas, como eu falei inicialmente, eu tô completando 18 anos na NET aqui, né? E dentro desse caminho, dentro dessa trajetória, como todo mundo, a gente passa por situações que a gente recebe, né? Propostas e tudo. E além de toda o apoio, de ser uma empresa que é humanizada, que investe em você, que está em constante crescimento, que a gente se sente poderosa, né? Em trabalhar dentro da NET aqui. Essa questão de você estar perto, né? Que nem você falou, a gente tá aqui, mas a gente tá próximo do nosso filho, ou da nossa filha. Qualquer situação, estamos aqui perto. Eu acho que isso para nós, como mãe, é algo assim que dá muita segurança, né? Então, um dos fatores realmente que para mim marca muito a minha trajetória dentro da NET aqui é justamente isso, né? A gente poder continuar sendo a profissional que a gente poder fazer as entregas, continuar crescendo profissionalmente junto com a empresa, porque a gente tá aí a todo vapor, graças a Deus, né? Depois vamos contar um pouquinho aí dos próximos passos da NET aqui para 2026. Mas a gente conseguir conciliar tudo isso, estando perto, gente, eu acho que o que a Sueli falou, é total diferença, né? Realmente é algo, assim, muito enriquecedor, né? Para nossa maternidade e para nossa profissão, né? Para nossa carreira. Te dá mais segurança, né? Você saber que tá ali próximo. Eu para mim, isso com certeza sempre foi um dos pontos, assim, que sempre me motivou estar na NET aqui. E isso é um grande diferencial, assim, ó. Por 10 anos eu trabalhei fora, né? De Arthur. Então, viajava todos os dias. Então, e aí fica essa coisa do deslocamento, 2 horas por dia, né? E aí eu só tive consciência do quanto isso pesa, gente, de verdade. Quando eu vim e falei, nossa, eu tô a 10 minutos do meu trabalho, eu posso ir almoçar, eu posso ter uma qualidade de vida e almoçar com o meu esposo, né, com os meus filhos. Buscar o meu filho na escola, porque, né, por vários anos eu não busquei, né, sempre alguém ia buscar por mim. Então, isso faz toda a diferença, né? Sim. E é isso, é as nossas escolhas, né? Então, assim, não que esteja errado, mas é o nosso momento, é o que faz sentido pra gente. E é isso.
E cada mãe sente, né, a emergência, a necessidade e o direcionamento daquilo naquele momento, né? Eu sempre fui a mãe que trabalhei muito perto, né? Muito perto. Aí até que alguns anos atrás eu recebi uma proposta para trabalhar em Limeira e lá eu fiquei quase 4 anos. E eram bem isso, eram 2 horas, né, de estrada, uma para ir, uma para voltar. E eu estava lá e aconteceram várias situações de que da escola ligar, emergência médica, do meu filho precisar de mim perto e eu não estar. E aí eu lembro, uma coisa que me marcou muito, que me deu um estalo assim, foi que meu filho tinha quebrado o braço no colégio, e aí me ligaram da escola, eu falei, leva ele pro pronto-socorro agora que eu tô chegando. Aí eu fui, cheguei no pronto-socorro, eu via que ele tava, tipo assim, travado, né? E, tipo assim, segurando o choro. Na hora que ele me viu, ele correu, encostou em mim, me abraçou com o outro bracinho dele, e aí ele desmoronou, né? Aí eu falei, nossa, realmente, a gente é o porto seguro deles, Colo de né? mãe, né? E aí passou tudo, recebi a primeira proposta da NET aqui pra vir, né? Aí eu falei, bate aquele medo, aquela insegurança, putz, eu tô com a minha carreira formada, porque era uma área totalmente diferente da que eu estou hoje, né? Era uma área de saúde pública, era um consórcio. Aí eu conversei com a minha gestora na época, ela falou, meu, você vai dar conta, você dá conta de gerenciar 17 municípios, né? Aí eu falei, não, mas não é isso, é questão da segurança. A gente tem, né, um pouco de. Porque ali também eu tava respaldada, assim como eu sou respaldada aqui. Aí eu falei, não, eu vou. Só que daí o que eu fiz? Falei com o meu filho. Falei, filho, e aí? O que você acha da mamãe trabalhar em Artur Nogueira? Ele fez assim, mamãe, eu não vejo a hora disso acontecer. Aí eu falei, cara, eu nunca parei pra pensar e conversar com ele, o que realmente fazia sentido pra ele, né? Só que assim, voltando um pouquinho lá atrás, eu sempre tive na minha ideia que eu seria mãe de um filho. 2, se fosse gêmeos, né? Então, o que que eu fiz? Eu abri mão da minha carreira pra eu engravidar, curtir a minha gestação, porque eu sempre falei, eu não quero que o meu filho viva a primeira infância dele dentro do colégio enquanto eu trabalho. Mas assim, não tá errado fazer ou não fazer isso, porque realmente são escolhas, cada mãe sente a sua necessidade. E eu fiz isso, eu fiquei em casa até 2 anos e meio do Frederico. E depois eu voltei para o mercado de trabalho e continuei construindo a minha carreira, até que chegou nesse momento. E para ele hoje é fantástico, porque a gente toma café da manhã juntos, a gente almoça juntos, a gente chega juntos praticamente no mesmo horário em casa. Então, assim, eu estou muito tempo com ele lá. E querendo ou não, pra gente que é mãe, isso é algo que pesa. Pesa pra gente estar ali, né? A gente sempre fica naquela balança. Ai, pra onde que eu vou olhar agora? Pro meu profissional ou pra minha maternidade? E aí isso vem muito de encontro com o lugar que você está. E aí vai muito como vocês já falaram. A NET aqui é uma empresa muito humanizada, mas muito. Já aconteceram várias coisas aí, né? Várias intercorrências que eu precisei me ausentar de emergência, porque o meu filho estava doente, ou alguma coisa em relação ao colégio. E aí, assim, há muito dessa troca, desse olhar, como você falou, Fá, de tipo assim, entender que, opa, peraí, tem uma mãe ali, tem um filho que precisa. E tem momentos que é a mãe que resolve, não adianta o pai, não adianta outra pessoa. Então, assim, estar na NET aqui hoje, pra mim, tem, assim, faz uma diferença total no meu mundo profissional e no meu mundo como mãe. E dando, complementando aí o que você está falando, a gente fala, né, que a gente fala assim, que eles querem. E nós, né, a Sueli, a Jennifer, e você, a Soraya também, o senhor tem quantos anos, Henrique? 10 anos. 10 anos, ainda tá Quase. Tá começando, um pezinho na adolescência. Pé Mas na adolescência. o da Ju também, né? A Juju também tá com 10, né? 11. 11, então tá com um pezinho na Tá na adolescência. pré. Mas que nem nós três, que já sabe que temos 3 que estão na adolescência, é engraçado isso, porque eles querem a gente perto. Mas ao mesmo tempo não querem mostrar que eu, né? Eu vejo É um muito bico. isso no Enzo, não é? Eles querem saber que nós estamos perto ali, que é o Porto Seguro, mas não precisa são mostrar É uma distância isso, segura. É uma isso, distância né? segura, né? Mas aí a gente vê realmente o papel da mãe, gente. A gente não precisa estar ali junto, mas o fato de estar perto, deles sentirem que nós estamos próximos, né? Se acontecer alguma Então, coisa, né? eu sempre reforço essa questão do estar na empresa certa, né? Eu tive algumas situações, como eu falei, minha gestação foi dentro da NET aqui, então passei por todas as fases até agora, adolescência dentro da NET aqui. E eu tive algumas situações, inclusive de questão de saúde, cirurgia e tudo mais, que eu precisei ficar um período home office aí. E a questão da direção
acolher, ou ver o olhar, entender, gente, isso faz toda a diferença. Então, é muito importante a gente trazer isso. Não é que a gente tá querendo falar, nós somos Net aqui, né? Nós respiramos Net aqui. Então, somos mãe e profissionais da Net aqui. Então, é óbvio que os dois principais assuntos que a gente sempre vai falar é filho, o trabalho, lógico, a família, né? E isso faz toda a diferença. Então, é algo que, com certeza, o podcast inteiro vamos falar dos filhos e Net aqui, porque não tem como, né? E isso só é proporcionado porque realmente existe esse olhar. Então, isso é muito importante a gente realmente trazer até pro nosso time, que pessoal que estão chegando agora, que ainda não conhece a história da Net aqui, ou as próprias pessoas que vão estar assistindo o podcast, a importância de você estar numa empresa que tem esse olhar para as mulheres, que, né? A empresa como um todo, mas é uma empresa que olha muito a mulher como profissional. Sim. A gente já trouxe isso em outros temas, né, Ju, do Sim. podcast aqui, a força que o time feminino tem também dentro da Net aqui. E não é aquela força forçada, já vem elas falando de mulher e tal. Não, é uma sincronia Natural. muito boa com o time lá masculino. A gente se dá, não é? A gente tem um trabalho em conjunto, uma sinergia muito boa. E esse olhar para a maternidade, né, dentro da Net aqui. Então, é realmente muito, muito grandioso, né? Eu também passei a minha gestação dentro da Net aqui e tô seguindo dentro da Net aqui também. E eu vi muito isso. Eu precisei muito de auxílio com exames, com médico, tanto de conseguir agendar toda essa parte. E a Net aqui, ela me prestou muito esse auxílio. Tanto quando minha menina ficou doente, vai, fica, resolve. Quando resolver, a gente vê como que vai ficar aqui. Aí a gente volta, conversa. E no final, sempre deu tudo certo. Isso. E eu acho, assim, que a mãe, ela precisa ter esse respaldo. Porque quando não tem, é uma preocupação muito grande. Meu filho tá na escola, tá na creche, como será que tá? Tá precisando? Não tá? Será que eu posso ir socorrer? Não posso? Sim. E eu acho que a empresa... Eu acho não, né? Eu tenho certeza que a empresa, ela sempre pensa muito nessa parte. E tudo que eu precisei até hoje foi muito bem colocado. E o setor, né, Tati, que você trabalha, né, que você tá aí na liderança, você tá com uma que acabou de voltar, né, de licença Sim. maternidade, home office, para poder terminar Sim. de fazer os ajustes necessários. Sim, porque, né? assim, a forma que... Todo mundo ali, a Ana, mesmo antes de ser mãe, né? Ela já enxergava, ela já sentia também, assim, como era. Ela entendia muito. Então, assim, agora que a gente tá com ela de licença, né? Ana, estamos com saudade, mas a gente sabe que você tá no seu momento Era pra você tá aqui único, também, maravilhoso. Ana. Com certeza a gente queria você aqui, mas agora a prioridade é Manuela, nós entendemos. Mas, beijo, viu, Ana? Aí agora que ela tá de licença, né? Aí a gente tá com a Carla, que retornou agora também no home office, porque a gente também tem que entender, né? O lado que ela tá voltando, é a segunda gestação dela, né? Então ela tá ali se adaptando. E a gente também tem que entender esse lado. E eu sempre penso assim, todo mundo, a empresa sempre pensou em mim. Então eu também tenho que pensar na outra pessoa, ajudar, né, da melhor forma. E é isso que eu tento fazer com todas elas. E é uma coisa engraçada que eu vou falar aqui agora. No ano passado, a gente fez o movimento A Net aqui, que foi em questão de saúde e tudo mais, né? Quem que você levou, Tati, na caminhada? É verdade. Eu não tava. A Maitê. A Maitê Ela estava, foi no ritmozinho dela, mas ela foi. fez o alongamento, fez Que tudo, né, bonitinha. Tati? Que belezinha. A hora que eu vi ela Foi muito no chegando. colo, né? Certeza que foi muito no... Tá, ela gosta bastante. Ela anda. Belezinha. Que Andou bonitinha. bastante. Muito bem. Eu fiquei um pouco preocupada, confesso, porque há pouco tempo, né, eu entrei na Net aqui. Então, a minha história profissional, ela, como cada uma de vocês pontuou, a gente tem o nosso momento. E eu não me via como mãe. Eu sempre fui muito espoleta. Eu falava, gente, como que eu vou fazer vingar uma criança? Como assim? Se eu não tenho juízo, eu vou pôr juízo em alguém? Como assim, né? E realmente, eu fui mãe tardia, vamos falar assim, né? Eu namorei meu marido 5 anos. Aí eu falei assim, você vai me esperar? Porque eu só vou casar se, né, meu pai e minha mãe falecem, senão eu vou morar com meu pai e com a minha mãe. E ele, tá bom, eu te espero. Pro azar dele, infelizmente, a gente casou logo. E aí eu falava assim, Marcos, vamos esperar um pouquinho mais, vamos curtir a vida de casados, né? Depois a gente tem filho.
E eu não me via como mãe. Era muito engraçado isso. Eu falava, não, deixa eu fazer. É muito de Capricórnio isso, né? Eu queria. É tudo muito planejado, todo o processo certinho. Então, eu falei, vou casar, vou fazer a minha carreira. Quando tiver tudo ok, aí eu penso se vai rolar a maternidade ou não. E eu lembro que quando eu decidi, eu fiquei 7 anos casada, para depois eu engravidar do Henrico. Eu lembro perfeitamente desse dia. Que eu fui dormir, eu tive uma conversa com Deus, assim, falando... Senhor, eu agora estou preparada, se for da sua vontade, que assim seja. Aí a Soraya vai lá, aparece grávida. Eu falei assim, como assim, né? A gente pensa até nisso, Pois né? e aí eu falava assim, gente, como que eu vou fazer agora? Trabalhando, aí os meus pais já eram falecidos e eu já estava com 36, né? Quando o Henrico nasceu com 36 anos, ele vai fazer 11 agora esse ano, né? Então eu falava, e agora? Como que eu vou fazer para poder cuidar? Eu me recordo que o antigo gestor, ele falou assim, ó, tudo bem, Soraya, tira o armário de papelaria e coloca um quadrado, um bercinho ali, que aí você consegue trazer. O Henrico ia comigo. O pessoal entrava na minha sala e falava assim, eu esqueço que tem uma criança, ele não chorava. O Henrico era muito bonzinho, gente. E ele ficou comigo até ele começar a andar. Ele ia trabalhar comigo na minha sala até os primeiros passinhos. Quando ele começou a andar, que aí eu não conseguia segurá-lo mais, aí eu botei ele na escolinha. Mas eu fiquei muito preocupada. E agora eu posso falar com propriedade, que realmente a NET aqui é acolhedora. Eu não tive nenhum problema, graças a Deus que assim, continue, bate na madeira, né? Porque o Henrique não ficou doente, teve uma questão, a Fabiana me ajudou muito, inclusive, em relação a... A gente teve que obrigar ela a ficar em casa. Porque eu sou assim, eu gosto do que eu faço e eu, às vezes, esqueço até do que tem lá fora. E eu tenho uma vida, né? Eu tenho uma família, eu tenho o Henrico. Você falando, Sueli, que ao longo da sua jornada profissional anterior, durante os primeiros 10 anos aí de deslocamento, você não teve a oportunidade de levar o seu filho, né, para a escola, buscar o seu filho, eu falo, gente, eu acho que eu não conseguiria fazer isso com o Henrique, porque eu vou buscá-lo, eu agradeço diariamente a oportunidade de poder almoçar com ele, de participar disso, né, constantemente, porque faz a diferença, Isso é um né? privilégio, gente, né? Com certeza é um E principalmente privilégio. pra gente, nós estamos aqui no interior. Imagina uma jornada de trabalho para uma mãe de capital. Sim. Não vê. Não vê. E- Muitas vezes chega em casa, a criança já tá Já tá indo dormir. Exatamente, né? exatamente. E assim, ó, a gente só percebe, né, quando a gente sai da bolha, quando a gente, né, de fato começa a Com vivenciar certeza. esse outro Por lado. isso que é algo que a gente realmente precisa evidenciar. E até você falando esse negócio que você falou assim, a Fabiana me ajudou muito. Eu lembro dessa situação que ela tava lá. Eu falei, viu? Vai embora. Eu não quero. Ai, mas eu vou te ligar. Não, você só vai me ligar, tipo, a situação foi quinta, não lembro. Você só vai me ligar na terça-feira. Não. Por quê? Porque a gente tá, né, nessa questão acostumado. E é isso que a NET aqui proporciona. Eu, graças a Deus, né, como eu falei, tô fazendo a maioridade dentro da NET aqui, então meu filho vai fazer 15, eu vou fazer 18 anos da NET aqui, então a vida toda realmente foi dentro da NET aqui. E, gente, é muito bom. Eu lembro que quando o Enzo nasceu, não era tão digital ainda as coisas, né? Então, eu nunca esqueço, a primeira pessoa que foi me visitar em casa foi a Daia. E ela chegou lá com a pastinha dela, assim, eu cheguei do hospital, logo ela chegou assim em seguida, e aí, pra que eu tinha que assinar algumas coisas, tudo assim, e... Fá, só isso, só assinar, você tá bem, também vai. E isso é o que é construído dentro da NET aqui. Tá ali junto, lógico, você precisa seguir com algumas coisas, mas entender o seu momento, tá ali. Então eu lembro que eu tive essa situação, que nem contei a situação que eu precisei ficar home office 45 dias, ok. E a questão de buscar hoje, o Enzo, eu moro 3 quadras, acho que, da escola. Eu quero ir buscar ele todo dia. Por quê? Agora ele já, né? Porque desde de pequenininho, porque ele ficou até 1 ano e 2 meses com a minha mãe. E eu tinha essa facilidade, então eu saía para amamentar, porque eu amamentei até um período maior aí. Então eu ia amamentar, voltava, ia almoçar com ele, voltava. Minha mãe me deu muito esse suporte, né? E eu acho que é isso que faz a gente ir se fortalecendo, né? Então, minha mãe deu todo esse suporte pra mim. Aí, eu coloquei o Enzo na escola, ele tinha 1 ano e 2 meses. Foi até a gente, agora, nós 3 aqui estamos trabalhando junto, mas naquela época os nossos filhos estudavam junto e a gente não sabia. Hoje que nós estamos trabalhando junto, que a gente teve um momento aí que a gente conversou, a gente falou, gente, eles estudaram junto na escola, na mesma época, né?
E aí minha mãe deu esse suporte, mas eu sempre tive acesso, sempre tive a liberdade. A net aqui sempre me proporcionou isso. Então, corria em casa, olhava, tava tudo bem, voltava. Então, isso é muito importante pra gente que é mãe, né? E isso há 14, 15 anos atrás. Imagine hoje, né? A estrutura que foi formada, o que foi feito. Então, assim, gente, é muito bom. É muito bom a gente ser profissional trabalhando numa empresa que fortalece cada vez mais você como mãe. E eu acho que esse que é o ponto, né? E sem contar o acolhimento, né? Hoje a gente tem um projeto dentro da empresa onde a gente, né, tem o projeto aí juntamente, né, com o RH, que a gente formula um convite onde a gente encaminha para os colaboradores para trazer mimo para quem está gestando na empresa, né? É que hoje nós estamos falando aqui sobre maternidade, mas isso acontece também com a paternidade dentro da empresa. E sem contar isso que a empresa prepara todo o acolhimento, né? A gente prepara uma cesta, entrega para A mãezinha. para mãezinha. Então, assim, Pai, né? ou Dependendo pro da paizinho, exatamente. E o acolhimento que a empresa tem com o colaborador É. né, faz toda a diferença, assim, a gente entrega, a gente vê que eles ficam emocionados, né, assim, por se tratar de algo novo, que a gente começou a fazer isso no final do ano passado, assim, você vê os olhinhos brilhando, assim, né? É muito bom. É gostoso. É muito acolhedor, né? E algo que eu vivencio dentro da NET aqui, enquanto mãe e profissional, que é muito importante, que acho que isso fica até de orientação para todas as empresas, é a segurança de poder ser mãe e profissional. Né? Porque assim, lá atrás eu trabalhei em outros lugares que era assim, meu filho tinha emergência médica e eu me via tipo assim, e aí, o que eu faço? Porque eu sei que se eu sair daqui da empresa, vai gerar algum outro transtorno e tudo mais. Mas meu filho também precisa de mim. Então, assim, a NET aqui, ela proporciona muito isso, essa segurança do tipo assim, você tá aqui, você é profissional, mas espera aí, teu filho precisa de você lá fora agora? Vai que a gente segura as pontas. Vai que tá tudo bem, se sinta segura. Então, assim, é isso, é da gente se sentir segura de ser mãe e profissional. E, assim, pelo que eu analiso dentro do mercado, com amigas, com conhecidos que trabalham em outras empresas, isso ainda é algo muito distante. É muito distante. E, assim, aqui a gente tá falando o seguinte, a gente como a Fá falou, né, a gente tem um time grande e a gente tem mulheres encabeçando grandes projetos e setores dentro da empresa. E aí, quando você fala de cargos que demandam muito, a maioria das empresas fazem a escolha, né, optam por colocar homens, justamente por isso. Isso é algo que eu já escutei no mercado de trabalho. Tipo assim, é por isso que a gente não contrata mulher, porque mulher engravida, porque mulher precisa se ausentar por conta de filho e tudo mais. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada por trabalhar na NET aqui e ter essa segurança de poder ser mãe, né? De poder dividir as duas coisas. Porque não dá pra separar, gente. Não dá. Quando o filho precisa, realmente é a mãe e é isso que eles querem. Justamente por causa da segurança. A mãe vem muito com isso, né? De trazer a segurança pro filho. Pode falar. Isso estende também, porque a gente fala muito, eu tenho uma rede de apoio ou não tenho uma rede de apoio. A empresa precisa se colocar nesse lugar, sabe? De rede de apoio, porque a nossa vida, o nosso dia é muito extenso dentro da organização, né? Então, ela vem, sim, a ser uma rede de apoio. Por que não, né? E aí, quando a gente traz essa questão de rede de apoio, a gente precisa de mais, né? Nós, enquanto mãezinhas. E é importante a gente estar evidenciando isso, por quê, né? Porque senão parece assim, nossa, olha, lógico que olha para a maternidade, mas aí nós, quando a gente se coloca no papel de profissional, porque se a empresa tem um olhar e vê, não, elas são mães, é um momento que quando a gente também tá no papel de profissional, aí, gente, a entrega é surreal, né? E é isso que faz realmente a sinergia acontecer. Por quê? Do mesmo jeito que a empresa confia, né, e dá esse espaço pra gente da maternidade, nós como profissional, com certeza nós vamos entregar o dobro ou mais e é esse movimento que precisa estar sempre acontecendo. Por quê? Porque é isso que a gente vai ganhando força, né? Então é lógico que a gente fala muito assim, a empresa, mas e a parte profissional? Gente, isso dá uma segurança e uma força pra gente que a gente
né? Eu nunca esqueço que tem um cliente que fala assim, venha o rolo compressor. Aí eu, como assim o rolo compressor? Tipo assim, porque você vai chegando, vai passando em cima da concorrência, vai passando em cima por todo mundo. Por que que a gente tem essa força? Porque a gente realmente Tem essa segurança. tem essa segurança, a gente é fortalecido Sim. o tempo todo. Isso é muito importante, muito importante. E o filho vem fazer esse convite pra gente olhar pra dentro e pra gente entender como a gente é forte, né? E como a gente aprende com os nossos filhos. E aí pro nosso ambiente de trabalho, gente, quantas habilidades a gente desenvolve criando um filho, Exatamente. não é? E aí a gente traz isso pro nosso profissionalismo no dia a dia. E filho não é barreira, a gente cresce muito com os nossos filhos, né? Então, é desafiador, mas desafiador, é uma é delícia. enriquecedor, gente. É transformador. Essa não é a palavra. É transformador. E a Transformador. gente trabalha numa empresa que o segmento é o quê? Tecnologia. Ela é transformada o tempo todo, é mudança constante. Então, quando a gente se torna mãe, o que a gente tá ali também? Então, uma coisa vai casando Sim. com a outra, entendeu? Então, Exatamente. realmente, assim, às vezes quem tá assistindo vai falar, nossa, mas, gente, é isso mesmo. Eu amo a empresa que eu trabalho, eu amo o que eu faço. Vocês que estão comigo o dia a dia, vocês sabem da entrega. E isso a gente vê dia a dia, por quê? Porque a gente recebe isso, porque a gente Sim. é fortalecido com isso. Então, assim, eu lembro de um episódio, tem vários episódios, mas aí, conforme a gente vai falando, eu vou lembrando, eu nunca esqueço uma vez que eu tava na reunião com a direção, e era engraçado porque o Enzo era pequenininho, tava com uns 2 aninhos, quase 3 anos, e aí eu sempre levo, né, o celular na reunião, e era um combinado que eu tinha, não, tá certo, você só vai atender se for da escola. E aí eu lembro até hoje uma reunião que eu tava assim com a direção, e aí eu falando tudo, aí de repente eu olhei pro telefone, eu Era nem da falei nada, ele já falou, é da escola? Pode atender. Gente, isso, entendeu? Pode parecer algo simples, mas pra gente que é mãe faz uma Importante. diferença, Sim. entendeu? De falar assim, não, é da escola, pode atender. Eu entendi, aí eu era da escola, eu atendi. Não era algo que eu precisava ali, voltei pra reunião. Não, se precisar sair, tudo bem, a gente retoma depois. Você entende a diferença? E pegando esse gancho, isso aconteceu entre a gente também. Um dia eu tava lá numa reunião com a Fabiana falei assim, Fá, eu preciso ir buscar minha menina. Falei, não tem ninguém que vá buscar ela e é agora. Ela não vai lá, depois a gente resolve, a hora que você voltar amanhã. E assim, você se sente seguro de assim, eu tô em um lugar que eu realmente posso contar com aquelas pessoas. Sim. Quem tá ali vai me ajudar, vai acolher e vai dar todo o suporte que a gente precisa. É isso mesmo, É. né? Já É muito aconteceu. bom, né, gente? Com Eu tô certeza. segurando pra não cair uma lágrima. É, Porque com certeza. vai passando um filme na nossa vida, né? De gente lembrando de momentos, e que é muito marcante, né? Quando a gente é mãe, qualquer coisa, né? A gente não lembra de quando o filho deu a primeira risada. E aí, quando a gente tá num trabalho que acontece coisas tão marcantes, que tem esse olhar, que pra gente, porque eu lembro quando eu fiquei grávida, era uma outra gestão, e eu fui comunicar, né, que eu tava grávida, ele teve todo, o quem era o José também teve todo o acolhimento, não era que nem a última, mas ele teve todo o acolhimento, e falou, viu, tudo bem, né, porque você estando num cargo de gestão, você já fala, nossa, mas como que vai ser, como que vai, o período que eu vou ficar fora e tal, não sei o quê, então, assim, e no caso da transição pra gestão atual, eles me conheceram, eu tava pra ganhar o Enzo, então eles me conheceram grávida. E eu lembro até hoje um fato que tinha que apresentar a nova direção pros bancos, né? E eu fui com eles de barrigão lá, aí saí, e aí rola aquela insegurança, tipo assim, nossa, mudou os donos da empresa, bem no momento que eu tô saindo de licença, né? Então eu lembro que eu tive esse, né? E, gente, eles só me fortaleciam. Eu lembro que era algo assim, que quando eu voltei, eu falei, e agora? Eles não me conhecem direito ainda, porque quando eles me conheceram, eu tava já me organizando e logo saí pra ti. Eles compraram a empresa e logo saí pra ter o Enzo. Aí fiquei um período fora. E nesse período que foi fora, a empresa era um tamanho, ela virou, porque a nova direção a gente sabe que fez acontecer o negócio e continua fazendo, né? Não vamos entrar em detalhes aqui, mas a gente sabe que o Deixa negócio pro vai mesmo. Próximo. E eu falei, e agora, né? Eles não me conhecem, não sabem pra... Gente, eu tive, assim... Eu voltei toda insegura. Eu falei, ai, né? Será que já tem outra pessoa? E, nossa...
fui super bem acolhida. Nunca esqueço que eu recebi, inclusive, também não tinha sexta maternidade, mas eu recebi um presente, né, da direção pelo nascimento do Enzo. E a Daia, né, que já estava comigo desde aquela época, a Daia falou, né, o diretor perguntou se tá tudo bem, mandou, né, perguntar. Então, assim, gente, são coisas simples que a gente que é mãe, a gente fica tão sensível e faz toda uma diferença. Então, isso marca pra mim, né? Porque no momento que eu me senti insegura, que eu falei, e agora? Eles não me conhecem, eu vou voltar, como que vai ser? Eu voltei e eu fui 100% acolhida. E isso, e o que eu fiz? Opa! Estão me dando força, estão me dando, vambora que eu vou. Estou num fazer. ambiente seguro. Exatamente, entendeu? Isso a gente tá falando de 15 anos atrás, né? É. E hoje, depois de 15 anos, eu passei pela mesma situação. Eu saí, eu tinha 1 ano praticamente de empresa, que eu entrei, depois de 1 ano eu já engravidei, que foi depois que eu casei. E quando eu voltei, gente, o que tá acontecendo? Falei, como será que vai ser isso? Será que tá do mesmo jeito? O que vai acontecer? E eu lembro que teve uma vez que eu tava, assim, me sentindo muito mal, tipo, tem alguma coisa errada aqui. A Ana foi, me chamou e falou assim, Tati, é você, é seu momento. Você tem que entender que agora você é mãe, que você vai descobrir, né, novas coisas, vai voltar com a parte do profissional, mas não tá acontecendo nada. Isso é só o momento que você tá passando. Segurança que a gente... Isso. Aí foi onde eu parei e pensei assim, não, realmente não tá acontecendo nada. Mas vamos, que eu preciso ir. Então, depois disso, eu acho que me deu uma força, tipo assim, a gente tá aqui. Você foi Então, acolhida, vamos. Exatamente. E a Isso. Tati, gente, eu falei que eu fui uma das pessoas que fiz a gestação e a Tati fez. Literalmente, a Tati quase teve a Maitê na loja. Foi. Eu lembro que eu fui lá no financeiro, ela tava lá sentada, tipo, a Ana também, né? Eu acho Foi. que Eu ia do falar setor, a Ana Foi. também. Eu nunca esqueço. Esses dias atrás, eu cheguei assim, aí, lógico, a sala dela no andar de cima, então, quando a gente passou pra baixo. Aí eu tô subindo aqui, eu olhei, vi que a luz da sala ali tava ligada. O que você tá fazendo? Acho que todo mundo Mas, fazia gente, isso. vocês entendem Sim. o que é o trabalho pra gente? Foi. E eu falo que a minha filha nasceu naquele dia por causa da Ana. Eu falo que foi por causa da Ana. Que no dia eu cheguei e contei um episódio que tinha acontecido pra ela. Ela, não, o que você tá fazendo aqui? Você tem que ir embora, você tem que ir no médico. Eu falei, mas eu não tô sentindo nada. Não, você tem que ir no médico e que não sei o quê. Aí a Fabiana chegou. E a Fabiana sempre chega, passa, né? Fala com todo mundo. Ô, Fabiana, ó, tá acontecendo isso e isso. A Fabiana, pelo amor de Deus, vai embora. Vai embora, vai embora. Eu falei assim, não. Foi bem isso. E a Ana, ela fala e eu já presenciei isso também. Ela tinha todo o suporte dentro do carro dela. Ela falou assim, eu venho porque se você precisar de alguma coisa, a gente tem que estar preparado. Olha isso. E eu trabalhei até o último dia. E foi mesmo. E Foi a a- Ana também, né, A gente? Ana também. A Ana também. A Ana, eu lembro que eu olhei ela Guerreira. agora e eu olhava assim, eu olhava assim pra ela e eu tava subindo a escada e via que ela tava até voltava e ficava ali conversando e tudo. E ela falando. Não, e ela subindo aquela escada, né? Não, ela Eu no final ela não subiu mais. Teve alguns dias que ela chegou a subir. Aí eu falava pra ela assim, o que você tá fazendo aí em cima? Ana, eu não vi isso, Ana. Você subiu a escada. Ai, não, ela falava assim, não, eu tenho que me movimentar pra Manu nascer. Eu falei pra ela assim, fica aqui embaixo, na sala aqui embaixo. A gente sobe pegar o que precisa, alguma coisa assim. E ela, não, eu tenho que me movimentar. Eu falei pra ela assim, na hora que você começa a descer a escada, o meu coração já para, porque eu falava, meu Deus, E a gente ficava lá do mesmo jeito. Ana, pelo amor de Deus, senta, a gente pega a água, a gente É, pega o café, a gente pega Eu tudo. lembro que eu cheguei nesse dia que a Ana ainda tava lá. E aí eu parei, fiquei ali conversando tudo com ela. Daqui a pouco vem a Tati descendo. Com o café, com o vinho, tudo assim. Aí ela veio assim, ela veio desse jeito. Eu falei, tá vendo só? Mas isso, gente, é fruto. Sim. Né? É fruto do que você planta, é fruto do que... Então, ela acolheu, ela te tratou, ela na sua gestação, e agora ela recebeu isso. Uhum. Então, é a NET aqui, né? Então, a gente tem que sempre trazer isso muito em evidência, é a NET aqui. Né? E isso com certeza reflete na criação dos nossos filhos, né? Sim. De poder estar junto e tudo mais. Um pouco. Agora, a hora que eu tava saindo de casa, né, foi até engraçado. O Frederico fez assim: mamãe, onde você vai? Que ele falou assim: minha mãe tá com uma roupa diferente. É dia de trabalho. Aí eu falei: ai, filho, podcast e tal. Ele: ai, é verdade. Mamãe, mas vai ser sobre o que esse
podcast? Aí eu falei assim, olha, filho, vai ser sobre o trabalho e a maternidade, como que a gente lida com isso, né? Porque tem muitas mães que não conseguem cuidar dos filhos e trabalhar ao mesmo tempo, né? Ele fez assim, mamãe, você sempre conseguiu. Aí eu falei, Ué, ó, Missão cumprida. Tá vendo, filho? Você vai ter podcast. Você já falou o quê? Mãe, não vai contar nada das minhas coisas. Não sei o quê. mas é que o Rodrigo nem sonha que eu estou falando isso. Porque Mas como aí- você falou aquela hora, eles são muito isso, né? Então, tipo assim, eles querem voar sozinhos, mas assim, eu falo que é como se fosse realmente um passarinho que tá prestes a sair do ninho, né? A adolescência. Eles querem voar sozinho, mas aí eles olham pra trás e a gente precisa estar ali na retaguarda. O Aquela meu coisa, tá na já tem- pegada da resenha agora, gente. Todo fim de semana resenha. Eu virei motorista agora, né? Gente, mas que bom assim, ó. Eles não percebem essa culpa que às vezes a gente carrega, não é? E a gente tem uma culpa e outro dia eu aprendi. Sabe o que a gente tem que fazer? Tomar um café com a nossa culpa. Tomar um cafezinho, sabe? E aí tentar entender, viu? Mas por que que você tá aqui? Conversar com a nossa culpa. Ah, eu vou começar E a fazer começa. Sabe por quê? Porque a gente tem que entender os nossos sentimentos. Por que que a gente tem essa culpa? A gente gostaria de gastar mais energia com o nosso filho? Ou a gente tá pensando em fazer mais entregas no trabalho e a gente não consegue? A gente tem que chamar para um bate-papo, conversar, entender. E aí a gente fica. Mas depois a gente vai embora, culpa. Vai embora Tchau, e a já gente foi seu volta, tempo. né? Volta de Obrigada. novo, né? Pro nosso centro. Porque ela existe, né, gente? Só que daí a gente tem que entender que ela tem que vir. Nós temos nós temos a nossa rotina, a gente tem. As crianças têm as personalidades, né? Eu tenho duas personalidades totalmente diferentes, mas a gente tem que entender isso também, né? Que nós temos que deixar passar. Vai embora. Sim. Por quê? Porque assim, ó, a gente tem que se doar, a gente tem os nossos valores, a gente educa da forma que a gente acredita que é o melhor para o nosso filho. Mas a gente tem que entender qual que é a história lá na frente que o nosso filho vai contar da gente. Sim. Né? Então isso também tem que vir. E essa culpa vem e passa e tá tudo bem, e eles não precisam nem perceber. E eles realmente nem percebem. Porque às vezes já aconteceram várias vezes, né? De tipo assim, de eu me culpar por uma situação. E aí depois eu ia conversar com ele, mamãe, Nem entendi. percebi. Que bom. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. A Júlia tudo fala bem. isso pra mim. Tá tudo bem, Tudo Rodrigo. bem, mãe. Aí eu falei, cara, eu sofri esse tempo, né? Esse período por conta disso. E, tipo assim, pra ele tava tudo bem. Mas porque a maternidade traz muita resiliência, né? E a gente consegue muito, tipo assim, não, peraí, que agora eu não posso passar essa culpa pra eles não podem perceber isso. Então a gente traz muito isso junto com a maternidade. E assim, a maternidade é uma desconstrução e uma construção constante, É verdade. né? Porque a gente se desconstrói do que nós Éramos, né? éramos. E assim, quando você é mãe, você nunca mais volta a ser quem você era. Né? Não Eu falo que volta, existem jamais. duas vidas. É. Antes de ser mãe e depois de ser mãe. Exatamente. É. E eu lembro assim, ó, isso lá na minha infância, eu lembro que eu falava pra minha mãe assim, mãe, eu não vou ser mãe. Eu não quero ter filhos. Minha mãe falava, mas por quê? Minha mãe teve 4, né? Tipo, era muito desafiador. Minha mãe criou a gente sozinha. Aí ela falava assim, mas por quê? Eu falava assim, ai mãe, eu não sei se eu vou ter paciência pra criar uma criança. Ela virou pra mim e ela fez assim, a gente não fica 9 meses gestando à toa. E assim, a desconstrução e a construção já começa na gestação. Assim. E esse negócio que vocês falaram, né? Eu já fui um pouco diferente. Eu nunca tive muito aquela idealização de casar. Eu nunca tive. Sempre quando eu era pequena, o meu sonho era ser mãe. Mãe, né? Até você falou que contou sua história, como que era. E aí eu sempre quis ser mãe. Então, quando eu era pequena, eu brincava de mãe. Eu tinha minhas bonecas, tinha nome. Era aquele, eu sempre quis ser mãe, né? E aí teve uma situação na minha vida, eu já contei também em alguns podcasts, quem tá mais próximo de mim sabe, eu tenho prolactina alta, né? E quem tem prolactina alta tem uma dificuldade aí pra engravidar. E eu lembro que quando eu fui no médico e ele falou, eu ainda era nova, tinha 18 anos, não era, mas ele já me trouxe esse diagnóstico com 18 anos. E eu lembro que ele virou pra mim e ele falou assim, ó, quando você for querer ser mãe, você vai ter que fazer um tratamento. Mas, gente, eu tinha tanto em mim que eu ia ser mãe, eu tinha tanta essa vontade desde pequena, que ele falou aquilo pra mim. E sabe quando não... Eu até estranho a forma que eu vou falar, mas não pesou, porque eu confiei tanto no que Deus plantou no meu coração, tipo assim, que eu nasci pra realmente ser mãe,
que eu ouvi aquilo, fiquei na minha cabeça, tá bom. E quando Deus falou, agora é a hora de você ser mãe, eu engravidei do Enzo, não precisei fazer tratamento, não precisei fazer nada. E aí, realmente, eu falo, eu nasci pra ser mãe, né? Desde criança, eu construí tudo. Então, é muito transformador, é muito mágico. Eu nunca idealizei entrar na igreja. Não que eu não ache queira ou não ache... Não isso. Mas o meu sonho sempre foi ser mãe, né? E aí, quando eu recebi do médico falando, olha, pra você engravidar, você vai ter que fazer um tratamento. Eu falei... E agora? Eu tenho que confiar no propósito que Deus colocou no meu coração e seguir em frente. E de verdade, eu engravidei do Enzo, não precisei fazer tratamento, foi algo muito... Tava dentro da NET Aqui, lembro até hoje que eu fui buscar o exame. Na época, a NET Aqui era num prédio bem próximo da clínica. Eu lembro que eu fui pegar a enfermeira, né, que pegou e entregou assim pra mim já o envelope assim. Na cara, né? Que eu fui fazer o exame, aí eu... Parabéns. Ela queria falar parabéns, mas é você que tem que tava ali no resultado. Aí eu lembro de eu andando assim, abrindo. Ó, gente, minha época, né? A gente vai entregando a idade. O exame tava assim, parabéns. Você está grávida e deseja uma sequela. O meu também foi do mesmo jeito. Assim, então não é tão. Aí eu lembro que eu fui andando assim, indo pra NET Aqui, porque eu tava trabalhando, tinha ido só buscar meu exame. Aí eu lembro que eu li, aí eu fechei. E fui, sentei na minha sala. No que eu sentei na minha sala, eu... Sabe assim? Então, Caiu a tudo ficha. dentro da NET Aqui. E por que eu tô trazendo isso? Gente, é Deus mesmo. É Deus agindo na vida e cada um tem um propósito. Cada um, não que quem não tenha também, não. É que cada um tem um propósito, né? E eu lembro de, desde pequena, eu falar, o meu sonho é ser mãe. Eu vou ser mãe, eu vou ser mãe. E nunca, né, a profissão, as coisas veio tudo depois. E realmente, na hora que Deus falou, você vai ser mãe, e realmente eu sou mãe. E cada fase é uma entrega, cada fase é uma descoberta. Tô na fase agora, que nem eu falei, das resenhas, daqui a pouco vem a outras fases. Que bom que vocês já estão passando por elas. Eu, a Tati, a Ju, a gente agradece, né? Pra gente, Compartilhamento, depois. por favor. E aí é o gancho que eu queria até puxar. Gente, maternidade também não é tudo lindo. Não. A gente sofre, a gente chora. Eu Não é sofro. romântica, assim, O não. meu filho vai fazer uma viagem com a escola no final do ano. Eu já tô sofrendo agora. Ele foi num retiro esse último final de semana. O filho da Sueli também tava, né? Que eles até acabaram ficando no mesmo quarto, né, Sueli? E uma noite. E eu falei, gente, ele tá uma noite fora e eu tô desse jeito. Como for a semana inteira? Então, ser mãe é exatamente. Quando foi pra faculdade, É constante. Pediu intercâmbio, então esquece. Eu não sei vocês, mas o meu coração aperta. Tipo assim, eu quero Demais. que nem ele vai numa festa. Nossa senhora, só Tem de mãe dormir que na minha vai, mãe mãe já não julgo, queria ser assim, que dorme, coloca lá pra despertar na hora e vai buscar. Não, Gente, não eu não consigo. durmo. Eu não durmo. Enquanto eu não vou buscar ele, eu não consigo dormir. Ele teve uma festa de 15 anos que acabou 3 horas da manhã. Eu não quis ser aquela mãe que fala, não quero saber, você não vai ficar até 3 horas da manhã, não. Tá bom, fui buscar ele 3 horas da manhã. O Rodrigo dormiu, e eu lá, ligadona, enquanto não deu 3 horas da manhã pra ir buscar ele, que inclusive era em outra cidade, eu não relaxo. Então, tem os perrengues. Tem. Não perrengue, Melhor pré-treino, Mas filho tem na balada. É bem isso mesmo. É o pré-treino. E não é nem a palavra ainda, né? Mas realmente é algo que, assim, é aquela coisa, a gente ter que se moldar pra ver eles crescendo e não precisar mais da gente. Né? Tem aquilo. Eu preciso educar uma pessoa pra não precisar de mim. Né? E é muito isso. E aconteceu comigo esse final de semana. Eu estava na casa dos meus padrinhos e eles têm um filho já, quase 17 anos. E aí reuniu os amigos do filho dele lá. Ah, a gente vai pro shopping e tal, tudo mais, né? Aí o Frederico, mamãe, posso ir junto? Aí eu falei, meu filho vai pro shopping sozinho com um monte de molecada, vão de Uber pra Campinas, vão voltar e tudo mais. Aí meu padrinho fez assim, deixa ele ir, porque vai ser muito frustrante se todo mundo for e ele E aí eles foram, e tipo assim, eu fiquei acordada até meia-noite. Frustrada. Porque a gente Que era o sente horário que eles negócio por chegaram. E aí eu dentro. escutei Que o bom que Uber eu não estou chegar, nessa eles fase. entrarem. Aí aquela coisa, porque a gente não relaxa, né? Aí eu, ai, posso dormir agora? Então, assim, é bem isso. E em relação à culpa também, essas coisas de dormir fora, eu lembro a primeira vez que eu viajei sem o meu filho. Por quê? Eu e o pai dele, nós temos uns combinados que é,
Se o Natal for esse ano com você, o Réveillon é comigo. E a gente vai trocando. E naquele ano, o Natal foi comigo e o Réveillon foi com o pai. E ele ia viajar com o pai, ele foi viajar com o pai. E eu fui pra praia. Pela primeira vez na minha vida, eu fui pra praia sem meu filho. Eu não relaxei um dia na praia. Porque eu me sentia culpada. Tipo assim, como assim? Eu estou na praia e o meu filho não está aqui comigo. Cadê o Fred pra correr Aí as atrás dele? pessoas que estavam comigo falavam assim, mas calma, ele tá curtindo, ele tá viajando, ele tá passeando. Mas assim, aquela culpa de não estar Aquela carga, junto, né? aquela carga É. emocional. Então, assim, é algo que a gente tem que fazer um gerenciamento emocional muito grande Exatamente, também, né? Exatamente. O meu E a marido fala, minha sogra mora longe, né? Aí, direto que eles falam, ai, a Júlia tem que ficar aqui, as férias com a gente, não sei o quê. Aí meu marido fala assim, é a Juliana que não aguenta, ela fica, ela não fica, filha. É a Juliana que não fica sem ela. Mas é, A mas culpa é da Ju. Então. E no meu caso, né, vocês sabem, eu sou divorciada do pai do Enzo, né? E agora que ele é maior, as férias é 15 dias comigo, 15 dias com o pai. Gente, os primeiros 15 dias que o Enzo foi, detalhe, o pai dele mora em Holanda. 10 minutos. Cara, Primeiros 15 dias de verdade. Eu liguei pro pai dele, viu? Você pode trazer o Enzo? Seguia. Hoje já é um exercício, né? Já tem alguns anos que então quando tá com o pai, beleza, tá tranquilo. Mas eu tive que passar. Então, assim, eu acho que o filho estar crescendo é o que a gente, né, tá aqui pra gente cada vez mais impulsionar eles, né? Cada fase é uma fase nova, mas para nós que somos mãe, é algo que também nós vamos deixando para trás, Sim, né? A gente sim. tá aqui para impulsionar, para fazer ele crescer, para ele criar o próprio caminho dele, e é isso que é, né? Assim como a gente tem a nossa história, os nossos filhos, filhas também vão ter as histórias dele, e nós, o papel de mãe, eu acredito muito que é isso também, é estar acolhendo, tá apoiando e tá impulsionando, assim como o pai, né? Mas é difícil, gente. É aquilo, difícil. é aquilo da gente treinar eles pra voar sem a gente, mas ser o ninho que Isso. eles possam voltar. Isso, quando precisar, é, com certeza. é. É, que nem eu falei, o que eu não tinha planejado, diferente da Fá, eu não me imaginava mãe. Mas aí, quando a ficha... Engraçado. É bem isso, né? Deus vai colocando as coisas. Porque eu tô com o Marcos desde sempre na vida, namoro ele, tô casada com ele, a gente tá junto quase 30 anos. Então, eu falo assim, a minha cunhada, que era a irmã mais velha dele, teve o Enzo, bem na época do Enzo mesmo, né? Quando saiu, estourou. Você postou esses dias um Enzo, eu falei, ela tem... Ah lá. A minha cunhada teve o Enzo, que ele é meu afilhado. Então, assim, antes de ser mãe, eu fui madrinha, eu fui tia. E isso acabou também plantando em mim essa questão, essa sementinha da maternidade. Do se doar, daquele amor desinteressado, daquela troca de carinho, né? E é engraçado muito, até vou compartilhar com vocês. O Enzo cresceu, ele tava mais ou menos com uns 5, 6 anos, né, que ele tem de diferença. A minha cunhada foi para uma viagem na praia, e aí, não, eu tava na praia, ela foi viajar na casa da sogra dela. Aí ela me ligou desesperada, falando assim, Soraya, tô grávida. Eu, como assim, Iriane? Você tava nem planejando nada, ela tinha quebrado o pé, ela deu um entorse, e aí tomando remédio, e o outro medicamento acabou cortando efeito, e ela descobriu no susto que estava grávida. E aí veio o Henry. Então, assim, antes de ser mãe do Henrico, eu sou tia e madrinha do Enzo, que está com 20, na verdade, né? Ele foi meu primeiro contato com a maternidade, e eles ficavam tanto comigo, gente, sem brincadeira. Andando lá em Leme, o pessoal, se vocês conversarem, sempre acharam que eles eram meus filhos, porque eles ficavam muito mais comigo do que com a própria mãe deles, né? E o Henry a mesma coisa. Aí, quando o Henry cresceu, ele já estava com seus quase 6 anos, aí eu falei assim, e agora? Não tem mais que Engraçado. Aí você fala assim, cadê aquele meu bebezinho? Com quem que eu vou andar por aí perdida, correndo? Cadê ele, né? Aí veio o Henrico. Por isso que aí vem a questão, né? Deus faz a coisa certa, no momento certo, e transformando você para aquele que foi o seu propósito. E aí veio o Henrico. Gente, hoje eu sou uma mãe babona, eu sou totalmente o contrário do que eu já fui um dia. Eu sou a Soraya antes do Henrico e depois do que nem a Ju Henrico. falou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele deixa você tirar foto dele?
Agora ainda deixa, mas daqui a pouco vai Aproveita. Pois é. Teve Mas outro a gente tem um aniversário lá em casa do Gabriel, 14 aninhos, É. né? Aí ele e mais 6 amigos estavam lá. Eu tirei uma foto, Nana, vou postar. Não, tia, não posta. Mãe, pelo amor, hein? Não, é brega. E quando deixa... Tem outra história. Mas a gente tem um combinado. Pra não ver, né? A gente fez um combinado. Aqueles Como eu vídeos sou louca adolescentes. essa foto, eu quis na minha gestação, eu fiz foto da gestação. No parto, eu contratei um fotógrafo para também registrar o parto do Henrico. Aí, depois, com 1 ano, eu falei, agora a gente com 5 faz. Aí ele fez 10, então agora esse ano a gente tem que fazer. Porque eu falei, de 5 em 5 anos. Aí, com 15, eu falei, acho que ele não vai. Não, o Enzo querer. não quer festa. Olha lá, O Enzo vai viu? fazer 15 anos, ele não quer festa. Eu, como assim, filho? Mãe, é só menina. Eu falei, não tô falando festa de Você vai debutante. Vamos fazer uma debutar. balada. Balada, um churrasco, ele gosta do mundo country aí, dos rodeios. Eu falei, vamos fazer um estilo... Mãe, não. Pra Desse eles é jeito. brega. Não. Eles não... Não, ele não quer. Tá bom. o quê? Eu queria fazer uma balada, Fazer o tudo. quê? Falei, tudo bem, ele não quer. Mamães de meninas, Tati, Sueli. Aproveitem. E me O chamem, nosso tá? ainda vai mais um pouquinho também, tá? Vai demorar um pouquinho. Pra Mas tirar a foto, menina, elas eu gostam. acredito, eu vejo pelas minhas sobrinhas, eu tenho uma filhada também. A menina, ela quer fazer a festa debutante, ela tem... O menino não. Ela O tira menino- foto. O menino que tá contando os dias pra fazer 18 anos pra tirar Pra carta. tirar carta. O Enzo, nossa. Eu acredito. Ele tá eu tentando acredito. me convencer de dar uma moto elétrica pra ele. Esse que é o foco o dele foco agora. dele. Ele não quer saber de festa, ele quer saber por quê. Porque ele quer isso, sabe? Quando eu fazer 18 Ele anos. vai querer é a tia isso. Soraya, porque eu já comprei uma pro Henrico. Corta essa parte. Não, corta essa parte, senão isso vai ver e vai ficar. Tá vendo, mãe? Olha lá, ó. Escuta aí, entendeu? É bem isso, entendeu? Vai fazer 11 eu já comprei uma Mas tia isso dele. que você falou dos sobrinhos é algo que aconteceu comigo também. Eu sempre fui a prima que cuidava de todos os primos, né? Porque era uma escadinha lá. Minha avó teve mais de 40 netos. Fica entregando a idade aí pra você ver. Se foi uma escadinha. Então eu cuidava tudo e tal. E aí, quando eu já estava com o pai do Frederico já há uns 4, 5 anos, né? E aí, todos os nossos amigos começaram a ter filhos. E aí, a gente começou a viver a fase de chá de bebê, aniversário de 1 ano, de 2 anos, tudo aquilo, né? Aí a gente olhou um pro outro e falou assim: não tem um filho? Acho que chegou o momento, bora. Que bom E que vocês eu estão virei nessa sintonia, eu né? virei, Então, por isso que eu E aí eu virei pra ele, eu falei pra ele assim, mas realmente você quer isso? Porque assim, eu vou ser... Porque daí eu já tinha mudado aquela mentalidade, eu já tinha falado, eu vou ser mãe, com ou sem você, né? E aí ele falou, não, eu quero, vamos. Eu falei, peraí, que agora eu preciso estruturar outra coisa na minha vida. É a outra E aí foi o parte. lado profissional e tudo mais, né? E a empresa que eu trabalhava na época foi uma empresa que me acolheu muito também. Porque eu cheguei e falei assim, olha, eu vou me desligar, porque eu estou numa fase agora que eu quero ser mãe e eu não quero ter nenhuma preocupação profissional, porque até uns 2 anos e pouco eu quero me dedicar a ser mãe. E eles, não, a gente monta o escritório pra você na sua casa, você não precisa vir pra empresa, você fica a gestação toda em casa e tudo mais. E assim, foram 3 meses até que eu fosse desligada mesmo, né? E aí, e lá atrás, né? Há 15 anos eu tive também esse respaldo nessa empresa que eu estava. Mas foi realmente esse momento. Eu falei, não, eu vou ser mãe. Porque eu sempre pensei, eu falei, eu vou ser mãe de um só, porque o que eu quero proporcionar para o meu filho, eu quero me dedicar a um, né? E foi realmente isso. Porque daí eu queria a minha construção profissional e eu sabia que ia impactar no que eu queria, né? E tem muito isso, né? A gente se culpa muito por querer ser a profissional e a mãe. E a supermãe, né? E aí a gente fala assim, mas essas coisas vão se chocar. Se você está numa organização certa, que te acolhe, que te dá segurança, isso não se choca. E assim, não atrapalha, gente. Não atrapalha. E eu queria e a NET aqui perguntar, proporciona isso. queria perguntar para vocês duas que são mãe de mais do que um, se foi no sustinho também ou se foi uma coisa mais planejada. Eu sou mãe só de Acho que uma. só- Eu não. Eu achei que você Não, tinha. trabalha no mesmo setor que ela. É. A Carla. A Carla que É, tem dois. eu tenho só uma. A Tá, Sueli, então, que- a Sueli tem 2, então ela foi Foi planejada, planejada. foi. O Gabi, com uns 10 anos, até um pouco antes, ele pedia muito. Ele queria muito irmão, nananana. E aí eu tive uma questão, né? Enfim, eu tive trombose, e aí por conta de uma queda, curei essa trombose. E aí foi nessa coisa. E agora eu vou pro DIU, eu vou tomar um anticoncepcional
não é perigoso? E como que a gente segue? E aí fomos na médica, e agora, né? Agora tá na 32 anos. Não, se formos ter, vamos ter agora. A gente começou a discutir porque ele pedia muito, sabe? Ah. E aí tivemos a liberação dos médicos, não, tá tudo bem, você pode engravidar. E aí eu tive, né? Tivemos uma gravidez super tranquila até o 8º mês. Até eu descobri ali que no 8º mês ela não estava ganhando peso e não estava crescendo. Daí a gente entrou em uma semana bem difícil aí, né? Falando dessa parte da maternidade que é desafiadora. Eu conheci um lado bem desafiador no sentido de gestar alguém. E aí e a gente sabe que tudo que a gente come, tudo que a gente ingere vai, né? A nutrição ali pro feto. E aí eu me vi numa situação de uma semana de que eu precisava muito me alimentar muito bem para poder engordar, né, a Anne de alguma forma. E aí ficamos ali uma semana acompanhando o peso para ver se ela crescia, se ela engordava. E aí quando eu voltei para fazer o ultrassom, e aí eu lembro que o médico falou assim, come bastante abacate, toma bastante azeite, sabe essa gordura boa? Então ingere muito isso. E eu super confiante ali uma semana, né, comendo certinho e tal. Aí quando eu voltei para fazer, e trabalhando, inclusive a empresa anterior, ela me acolheu muito bem, eu tive uma assistência muito boa, né? Inclusive, quando o Gabi nasceu também, era uma empresa mega boa nesse sentido, sabe? Super acolhedora, enfim, eu não tenho que reclamar, eu sempre fui muito abençoada com relação a isso. E aí fui fazer o ultrassom, e quando nós fizemos lá o ultrassom, e enfim, eu tive que ir para uma cesárea de emergência, ela estava com 32 semanas, né? E ela estava com 1,390 kg, então... E assim, a gente fez... E olha, você comeu pra caramba. Muito. E ela não engordou nada. Não engordou nada. Cara. Pelo contrário, ela emagreceu ainda, sabe? Então foi um susto quando foi fazer o ultrassom, porque o médico falou exatamente isso. E mãezinha, tem alguma coisa errada aqui. Ao invés dela engordar, ela tá diminuindo o peso. E aí já entrou naquela loucura de entrar em contato com o médico, e aí fui fazer o cardiotopo, e aí quando o médico chegou e falou assim, ou a gente vai agora para a cesárea de emergência, ou se a gente esperar, você perde a sua filha. E ali, sabe, vem uma força, e aí nós que acreditamos em Deus, né, gente, não é assim, se não for Deus, a gente não tem uma base, a gente não consegue sustentar, né? E aí veio essa força, aí o Rodrigo comigo, então vamos, doutor, vamos, e não, mas tem que ser agora. Tá bom, vamos agora. E eu lembro que eu liguei porque assim, ó, eu saí do trabalho, sério, sabe quando a gente bloqueia a tela do computador? Gente, ó, daqui a pouco eu volto. Eu tinha ação, tinha coisas para acontecer durante a tarde. E aí eu falei, nossa, pelo menos para coordenadoras, né? Na época eu preciso ligar para contar o que tá acontecendo. E eu lembro que a gente fez uma videochamada de toquinha, já indo pro centro cirúrgico, sabe? Contando e foi muito emocionante essa parte, assim, eu levo com muito carinho, porque depois eles me contaram que eles pararam tudo, né? Uma equipe grande de mais de 10 pessoas, eles pararam para fazer um momento de oração. E eles não ficaram quietos, né? Eles ficaram super ansiosos até que o Rodrigo retornasse para dizer que estava tudo certo. Porque eles sabiam que era um parto de emergência, enfim. E aí a família do Rodrigo, nós não contamos, né? Porque eu estava trabalhando, eu fui fazer um ultrassom. A gente não quis, na verdade, sabe? A gente não quis para preservá-los, até porque o Gabriel estava com a minha mãe também, enfim. E aí nós fomos pro parto e foi um sucesso. A Anne, graças a Deus, nasceu pititica, magrinha, mas ela chorona, sabe? Pulmão limpo. Pulmão abençoado. Cadê? Cheguei, mãe. Cheguei. E aí nós tivemos uma jornada aí de UTI de 33 dias, né? E, gente, mãezinha de UTI não é fácil, né? Então, assim, eu tenho uma gratidão e eu rezo tanto pelos médicos de UTI, porque não é fácil, cada dia é um dia novo. E assim, ó, eu lembro que a gente começava, a Anne, quando ela começou a mamar, né, ela começou por sonda, 10 ml. Gente, o que é 10 ml? Não é É uma tampinha nada. de xarope. Não é? E aí, depois era 15 ml, e aí foi. E nos primeiros dias são os piores, porque daí a gente não sabe o que aconteceu, né? Por que eu tive ela? Por que ela não engordava? Nananã. Aí teve depois essa investigação da minha trombose, enfim. Pode ser que tenha acontecido alguma falta de circulação de sangue, que em algum momento, naqueles últimos momentos, né, tenha faltado oxigênio, mas foi muito rápido, né, então, na hora certa, o hospital certo, e não teve sequelas. Mas até a gente descobrir que ela não teve sequelas,
era exames atrás de exames. E assim, os exames, a gente faz agora para saber daqui 20, 30 dias, sabe? Então é uma angústia muito grande, assim. Mas hoje ela tá aí, super ativa, Linda. uma personalidade forte, Grudada no irmão, né? Eu vi lá no dia do mandona. retiro, grudada no irmão. grudada no E ela irmão. tem a personalidade de quem? Você sabe que lá de casa, assim, ó, ela não tem. A gente acha que ela tem a personalidade forte do meu sogro. Sabe, assim, ó, de agora é uma colérica temperamental, assim, sabe? Imediatista. Sabe aquela criança que a gente olha assim, nasceu pra ser líder? Tipo, é difícil, sabe? Tipo, então eu estou estudando e aprendendo a lidar com a criança. O lado profissional levando pra maternidade, tá vendo? Arrastar meus coleguinhas. Isso, gente, temperamento, colérica. E é isso, assim. E aí a gente. Por que a liderança? Porque sabe, ela é muito decidida, entende? Então, ela é muito decidida no que ela quer. Anne não é assim. No auge. Não é. É assim. Anne, calma. Não, mamãe, é assim, pronto. Sabe? Então, assim, eu estou, de fato, lá em casa, nós estamos mergulhando nessa personalidade questão de estudar as personalidades, porque ela veio muito diferente. O Gabriel, ele é muito zen, ele é muito tranquilo, amoroso, carinhoso. E eu fiz justamente E ela bate por causa disso. Ela bate nele. Vem pra tacar fogo na casa. É isso, gente. Todo mundo fala, né, que na verdade são gestações diferentes, pessoas diferentes, momentos diferentes. Por isso que eu quis fazer essa pergunta, justamente para poder entender. A Jennifer falou que não queria, né, o segundo, que ela quis ser mãe de um só. Eu O Frederico até pediu. pensei, viu, gente? Eu até pensei em ser mãe. Mas quando eu decidi, veio a questão da pandemia. E aí foi um momento que acabou assustando muito, porque eu falava, eu não tenho pai, não tenho mãe. E se acontecer alguma coisa comigo e com o Marcos? E o Henrico? Eu ainda vou trazer mais uma outra vida, né, pra cá? Como que vai ser, né? Então, essa situação toda da pandemia trouxe uma questão que eu acabei desistindo. E aí eu falei, pá, agora, com 46 anos, vou ter filho. Não dá, né? Então, aí eu desisti. Mas eu Por que até plantei a sementinha, de verdade. Por que não dá? Não, agora você vó, né? Porque na hora que vocês estiverem, que vocês estão curtindo, e vai ser muito legal a idade de vocês com a idade de vocês. Quando eu tiver 44, o Frederico vai ter 20. Pois é, que é o que acontece com o Enzo. O meu afilhado, o que ele sem brincadeira, ele pediu a namorada, né, a menininha que tava na escola em namoro, então ele conversava muito mais comigo. O Henry, a mesma coisa, o Henry fala assim, me leva, eu comprei um presente, que nem foi Páscoa agora, me leva pra poder eu ir lá entregar, então não chama a mãe, chama a tia madrinha, sabe? E eu sei que isso acaba acontecendo, né, querendo ou não, é diferente. E aí eu falo, e agora? Será que eu vou ser vó? Porque daí eu vou ser muito mais velha. Quando ele tiver nessa idade, aí eu vou ter o mesmo pique. É verdade, gente. Você vai. Você vai, Soraya. Mas isso de ser... Gente, eu tô rindo porque o meu pai com a minha mãe eles são divorciados. Meu pai casou de novo e eu tenho uma irmã, né? Sim. Por parte de pai, ela fez 7 anos. Meu pai tem 71 anos. Por isso que eu tô rindo, porque tipo... Tá vendo, Soraya? Falei que dá. Seu pai é assim, animado, hein? É pai mesmo, É sabe? pai Ativo animado. ali. Acho que ele tá sendo até mais pai ali, presente, estando junto de quando era. De um né, outro que contexto, ó, tá trabalhista, vendo? entendeu? Mas isso A de... responsabilidade é de cada um, né? Eu acho que esse time é de cada um, É, tá tudo é, bem, né? é. Eu acho que o importante de tudo isso é colocar os nossos filhos na agenda, né, É. gente? Porque daí aí você tem as suas responsabilidades, nós somos profissionais, enfim. E aí, qual o momento que a gente senta sem tela com os nossos filhos? Né? A gente precisa pensar, né, nisso também, né? Até hoje, eu e o Frederico, a gente tem as nossas rotinas do momento só de mãe e filho, e aí é realmente isso. Ah, vai ser um filme? Então tá, vai ser É um filme. muito importante. Ai, vai ser um jogo que a gente vai jogar juntos? Ai, vai ser um jogo. Ah, vai sair pra almoçar? E aí, assim, é só eu e ele, realmente. Aí, adolescente, né, tende a pegar o celular. Eu, sem celular. E aí tem a regra em casa. Na mesa não vai celular. Não vai. E aí é uma coisa que a gente fala, não, é um momento nosso, é um momento de família. Mas isso que você falou de ser vó, eu me lembrei de uma coisa. O Fábio, meu marido, ele tem o Arthur, que é exatamente da mesma idade que o Frederico. Eles são 23 dias de diferença, né? Legal. E aí o que acontece? Quando a gente se conheceu, uma das nossas primeiras conversas, né?
foi sobre filhos e tal. Aí eu falei pra ele assim, você quer ter filho ainda? Ele, não. E eu, Aquele respiro assim, ainda aliviado. bem. E aí aí depois a gente começou a namorar, foi morar junto, casou, tudo. E aí começa a cobrança da família, né? Começa a cobrança da família, aí todo mundo assim, não, mas vocês precisam ter o filho de vocês. Eu falo, não, eu não preciso de nada. Ele tem dele, eu tenho o meu e tá tudo bem. E aí houveram momentos que a gente, tipo assim, colocou meio que em xeque isso, tipo, nossa, realmente, e aí? Vamos conversar sobre, né? E a gente conversou, não sei o quê. Aí começou a pesar as coisas, né? E ele falava assim, não, tudo bem. Ah, mas se a gente tiver filho agora, a gente vai ter tal idade, assim, assim. Aí eu falei, putz, vai ser filho único de novo. Quando o Frederico e o Arthur estiver na faculdade, a gente vai estar com uma criança de 6 anos. E aí começa toda a questão do planejamento de como que vai mudar a vida, né? Aí eu falei pra ele, mas você tá disposto a isso? Porque eu acho que não. E ele, ai, não, esquece. Esquece. E aí, tipo, e foi uma decisão nossa em conjunto, tudo. Só que daí o ano passado eu passei um susto, né, Fá? É. E pra me contar justo pra mim, né? Do nada me chegou lá e Porque assim, eu bonitinha, em dia, tal e tudo mais, né? E aí, 7 dias, nada. 8 dias, nada. E eu não tomo remédio há quase 3 anos. E aí eu lembro que a gente tava numa reunião, né? Eu cheguei, tava só eu e ela, eu falei, Fá do céu, eu acho que eu tô grávida. Aí no foi meio da reunião, eu... Não. Aí eu falei, eu fiz assim, mas e aí? Tipo assim, esperando a minha reação. Deixa eu ver se ela vai se ela ficar. queria ou não. Aí eu esperei primeiro pra sentir o que eu ia fazer, como que eu ia Aí eu falar, né? falei pra ela assim, então, vou fazer exame. Ela, mas você não fez ainda? Vai agora fazer. É, aí Aí a ela mãe falou, falou, né? Aí ela falou assim, já pensou uma menininha, não sei o quê. Eu falei, ai, Fá, eu não sei, eu não quero. Ah, você tinha até nome se fosse menina. Aí a gente É. de novo. Aí eu conversando com o Fábio tudo, e o Fábio já tinha nome se fosse É, o menino. Fábio, Aí eu já tinha nome se fosse menina e tudo mais, né? Aí eu cheguei, já conversei com ela, falei, Laís, você não fez exame ainda? Eu falei, não. Eu falei, mas se for menino Eu vai ser queria isso. comprar, falei, vou lá comprar Se então, for, porque já resolve. se for menina vai ser tal, não sei o quê. Aí passou uns dias, eu fiz o teste e tudo, aí eu cheguei e falei, Fá, não vai ser Antônio e nem Aurora. É, essa aqui um dia também tava falando, falei, compra, lembra uma vez que eu falei, eu vou lá comprar agora, pra você, né? Mas vai ser Mas foi a primeira pessoa que soube. Eu não, se eu não mais. precisar, fala comigo que eu já compro pra comprar. É, foi a primeira pessoa. Eu cheguei, a gente tava numa reunião, eu falei, ai, Fá, você não sabe, eu acho que eu tô meio... Mas Hoje em esse, dia... mas esse negócio... Não, eu ia falar, hoje em dia o bom é isso. Que agora você consegue ir lá na farmácia, você já sabe até de quantas semanas você já tá. É, Que nem você compartilhou lá do Enzo, que vinha o desenho da... da cegonha. E o exame de sangue demorava. Né? Eu lembro. Caramba, então são épocas, fases totalmente diferentes, né? E É. a gente, a cada vez, ainda o susto permanece. É. E o que é importante a gente trazer também, gente, que não existe certo de ser a mãe certa ou errada. A gente é a mãe certa para o nosso filho e para nossa filha, né? Então, até trazendo essa questão de idade e tudo, a gente entende o nosso momento, né? Que nem muita questão assim, parto normal, parto cesárea, amamentei, não amamentei. Gente, quem amamentou é mãe, quem não amamentou também é mãe. Não existe certo e errado, né? E é algo importante pra gente trazer também aqui e reforçar. Porque às vezes a gente vê muitas mães, né, que acabaram de ser mães, serem cobradas mesmo pela família, pela sociedade. Mas você não tá amamentando. Mas você vai dar fórmula. Mas você tá amamentando muito tempo. Nunca tá bom. E é importante a gente trazer essa mensagem também para as mães que estão assistindo a gente, que, gente, Deus, quando nasce um filho, como acho que foi até a Soraya que trouxe, nasce uma mãe. Sim. E isso que é importante, essa mensagem a gente trazer aqui, né, nesse podcast Dia das Mães. Então, não se cobrem, né, não é Não se você, culpem tanto. isso, não se culpem, né, porque cada um tem um jeito. Eu falo até por mim, eu fui uma pessoa que amamentei muito. Eu também. E eu era muito cobrada na Olha época. que a gente tá uma briga feia, hein? Nossa, tem certeza? Quantos 3 anos e meio, Aí, hein? então, não, nós duas podemos tocar aqui, vamos formar o grupo das mães de 3 anos e meio. 3 anos e meio. E eu fui Sem- cobrada, dois e eu anos fui e meio. cobrada, eu era cobrada, um monte de civil, não sei o que, não sei o que, não sei o Mesma que. coisa. Hoje mais nem tanto, porque já tem um período maior, mas eu lembro que poucos anos depois, tinha amigas, conhecidas mães que tinham alguma, não dificuldade, mas tinha alguma dúvida referente à amamentação, eu virei referência, eu falei, devia, né, ter algo que, por quê? Então, olha a força disso, então não existe. E quem não amamentou também, e colocou, gente, não é isso que te torna Sim. ser mãe ou não ser mãe.
né? Eu acho que mãe é a mãe que cuida do filho, é a mãe que alimenta, é a mãe que dá amor, Isso é dá bem carinho. importante, Fabi. Eu vou contar um pouquinho a minha experiência com a Anne na UTI. O Gabriel mamou até 6 meses. Eu nunca tive muito leite, né? E aí, quando a gente tá nessa coisa, né? O nosso emocional, principalmente quando a gente tá no hospital, mexe muito com a gente, né? A gente não sabe o próximo passo, a gente não sabe como vai ser, né? E eu lembro que uma vez eu tava ordenhando lá pra tirar um pouquinho de leite pra levar pra Anne, e foi um dia bem exaustivo. E eu lá, tal, eu peguei uma mamadeira, 30 ml eu consegui. E no esforço, 1h30 tentando ali e tal. Aí quando eu saí, do outro lado sai uma mãezinha, sabe, ao mesmo tempo, assim, a hora que eu olhei pra mamadeira dela, juro, eram 110 ml. E a minha 30. Gente, mas aquilo foi uma ofensa. Mas eu comecei a chorar, porque ela precisava daquilo pra sobreviver, entende? Pra tomar na sonda, e eu não conseguia dar o mínimo pra minha filha. Então, quando a gente traz isso... Ai, desculpa. Mas quando a gente traz isso de que as mãezinhas que não conseguem, tá tudo bem sim. Porque hoje a gente tem as fórmulas. Exatamente. E se Ainda fórmula bem não que fosse bom, não tem. existia, gente. Exatamente, Eu adoro falar entendeu? isso. Tinha uma moça que trabalhava conosco e ela descobriu que o filho dela tinha intolerância ao leite dela. Como Nunca assim, ouvi. gente? Que Eu doido. nunca tinha ouvido falar É. isso. Já ouvi Eu falar uma vez de alergia. Isso deu alergia na criança. Eu falei, como assim? Olha que Mas- frustrante, E sem né? brincadeira, e ele não podia tomar fórmula, qualquer fórmula. Tinha que ser leite à base de soja. A Enzo teve um período que teve que tomar leite à base de Aí você soja. fala, gente, e um absurdo de caro. É. O marido dela também, um trabalho humilde, ela também não ganhava assim. E como que eles iam fazer? E eles planejavam tanto, queriam tanto, desejavam tanto aquela criança, e o que você mais espera é que você vai amamentar. E não consegue. É. E hoje ele tá aí, um moço super forte, feliz, crescendo. Então, Exatamente. assim, tá tudo Tá bem. Porque é o amor, Exatamente. gente. É o É cuidado. É Não seria uma mãe ruim se você não desse nada pro seu filho ou sua filha e deixasse passar fome. Aí sim, mas não. Então a gente precisa. É um tema sensível, mas é importante a gente trazer, né? Quando a gente fala de um podcast falando de maternidade, porque isso tem muitas mães que se culpam, que acham que e não é, e nunca tá bom pra sociedade. Essa que é a verdade. Que nem eu amamentei bastante, e aí eu era taxada que, ai, onde já se viu? Era um Não vai ficar absurdo amamentando, que não sei o que. Então Era o que eu nunca tá ouvi. bom. E eu lembro de que uma médica que foi a pediatra do Enzo há muito tempo e hoje ela é aposentada, mas eu falo que a gente, se eu puder ter mais profissionais na trajetória da minha vida e da vida do meu filho, e de todo mundo poder conhecer profissionais que nem ela, que é a doutora Helena Kors, ela virou uma vez pra mim que eu tava me cobrando. Tá vendo como que é louco o negócio? peso, né? Você se cobrou porque você não conseguiu. E eu me cobrava porque eu tinha muito leite, meu filho queria amamentar, e as pessoas em volta falando, ai, onde já se viu, e eu me cobrava por isso. E aí eu lembro que eu cheguei numa consulta pediatra e ela era pra passar o Enzo, mas ela, o olhar, né? Ela bateu o olho e falou, você não tá bem, o que aconteceu? E aí eu contei pra ela, e eu até cheguei a me emocionar lá. Eu falei assim, não, é porque eu tô amamentando meu filho, mas é muita gente me cobrando que onde já se viu, tal, não sei o quê. Ela virou pra mim, eu nunca esqueço, gente. Quando eu tenho a oportunidade de trazer isso, eu trago porque é algo que realmente me fez refletir, me fez tomar decisão, e é esse ponto final. Fabiana, existem 2 pessoas que podem decidir quando parar de amamentar nesse caso. Uma pessoa é o Enzo. Você pode continuar tendo leite que nem você tem um monte aí e ele não quiser mais amamentar, não adianta. Você pode enfiar na boca dele, não adianta. E a outra pessoa é se você decidir que você não vai amamentar. O Enzo pode querer, mas se você decidiu, é só. Ponto final. E é isso, gente, entendeu? Então, a sociedade tá sempre cobrando. Se você não amamenta da fórmula, é porque você deu fórmula. Se você amamenta até mais tarde, é porque você amamentou mais tarde. Então, mães que estão assistindo a gente, né, para nós até, não se cobrem por isso, porque a maternidade não é isso, né? A maternidade é o cuidar, é o olhar, é o acalentar, é o estar junto, é alimentar. Isso é ser mãe, né? E é o momento que você tá passando também. Porque eu não tinha tanto leite, mas eu tinha. Só que nos primeiros 10 dias de vida da minha filha, ela não engordava. E eu dava mamar pra ela chorando. Ela mamava mais sangue do que leite.
Tipo assim, eu sofri muito com isso. E eu tive um problema de um trauma que eu tive no parto. Então, assim, eu não conseguia sentar, eu não conseguia deitar, eu não conseguia fazer nada. E eu pensava assim, será que realmente só isso vai fazer ela engordar? Vai fazer ela crescer? Será que eu vou ter que passar por isso, sentir tudo isso que eu tô sentindo e continuar passando por isso? E tanto que eu fui no médico, né? Falei pra ele, aí eu tinha que escolher entre continuar amamentando ou tomar um remédio pra tentar amenizar a dor que eu tava sentindo desse trauma que eu levei. Eu não poderia fazer os dois. Aí eu cheguei no pediatra dela e falei assim, olha, eu preciso tomar esse remédio, só que eu tomando esse remédio eu não posso amamentar. Mas você sabe, né, que o leite materno é o melhor leite que tem. Mas tá Aí eu vendo saí que de até lá, o- é, Aí eu saí de lá assim, gente, eu não vou passar a minha vida sentindo uma dor que eu não consigo viver pra poder dar o leite pra minha filha, sendo que tem outras formas. Exatamente. Falei, eu não vou passar por isso. Tanto que eu cheguei em casa e falei pro meu marido, vai lá, compra a fórmula, que é a fórmula que ela vai tomar. E ela toma, assim, desde quando ela nasceu. Ela toma a fórmula e é uma criança super saudável. É uma criança que nunca precisou ir no médico, assim, pra, nossa, tá com alguma doença que precisa ficar internada, alguma coisa assim, nunca. Só gripezinha Que bem básica. Mas o ponto de tudo isso também é o seguinte, né? É o que eu sempre falo para as mães, principalmente que estão gestando e no início da maternidade. Você, né? Só a mãe realmente sabe e sente o que o filho precisa, gente. E isso é assim, quando falavam isso pra mim antes de eu ser mãe, eu falava, imagina. Não, é fato, gente, é fato. A gente sabe o que os nossos filhos precisam. E aí, ninguém é mais mãe ou menos mãe por ter um parto de cesárea, um parto normal, por amamentar, por não amamentar. Eu conheço várias mulheres que tinham leite sim e falou, eu não quero amamentar. E tá tudo bem. Só que assim, a sociedade realmente cobra muito isso de todo mundo. E aí, é assim, a mãe já tá passando por um período, né? Porque o pós-parto é um mix de emoção, de É o porpério, né? hormônio e tudo mais. E aí vem a cobrança de todo mundo. E assim, como eu via muito isso, quando eu tive o Frederico, eu falei, eu não vou ouvir ninguém. Eu vou fazer aquilo que eu sinto e que eu acho que é importante e que meu filho precisa. Assim, quando nasceu o meu afilhado, a minha comadre, ela não tinha leite, ela não conseguia. E aí ela fez laser na maternidade, tudo, tal. E eu indo levar a minha mãe para visitar o meu afilhado, e eu falei assim, olha, não vamos tocar em assunto de amamentação. E ela conversava muito comigo, né? Aí ela falava assim, porque eu sou uma mãe ruim, porque eu não consigo nem fornecer o alimento pro meu filho. Eu falei pra ela assim, Dani, você não é mais mãe e nem menos mãe por isso. Você é a pessoa que vai saber o que seu filho precisa. O que seu filho precisa agora? Meu filho precisa ganhar peso. Falei, como que seu filho vai ganhar peso? Mamando. Como que ele vai mamar? Você consegue fornecer isso pra ele com uma amamentação natural? Não. Então é fórmula. E tá tudo bem. Mas Hoje ele é Jane, enorme, saudável, entendeu? Só que assim, a sociedade coloca tanta culpa, tanto peso, querendo ditar o que é a mãe Sim. certa e o que não é, que pesa. E eu E a lembro gente assim, acha que tem que ser daquela e eu forma. lembro que eu tinha acabado de voltar da maternidade com o Frederico, né? E aí o Frederico tinha acabado de mamar, e eu, graças a Deus, tinha muito leite, porque assim, na maternidade meu sonho era amamentar, né? E aí ele tinha acabado de mamar, e a minha avó chegou em casa e fez assim, você tem que dar água pra esse menino, porque esse menino tá morrendo de sede. Aí eu, vó, não tá com sede. Tá sim, quando você toma um leite com café, você não sente sede? Eu falei, tá, mas não é o mesmo leite, não é a mesma coisa e tal. Aí eu falei assim, bom, eu tenho duas opções. Falar pra ela amém e não dar água pro meu filho ou ficar discutindo. Aí eu falei, ai, não, vó, realmente, não pode deixar, vó. Depois, na hora que ele acordar, eu dou água, assim. Meu filho só foi tomar água quando o pediatra falou que tudo bem. E aí, a pediatra dele também teve sempre muito esse cuidado. Quando eu fui tirar ele do peito, foi uma decisão minha mesmo, né? E foi assim, eu lembro que eu trabalhava já na companhia, ele já tinha 2 anos e meio, e aí todo dia ele chegava, ele ia me buscar, ele ia com o pai dele me buscar no trabalho, e aí ele chegava em casa e ele falava assim, mamãe, senta. Aí eu falava, filho, agora não. E ele, mas é só um pimpinho, mamãe, só um pimpinho. E aí era o nosso momento. Só que assim, eu não conseguia tirar ele do peito, não por ele, mas é por mim.
Porque é um vínculo, né? E era assim, era aquela coisa, eu não queria abrir mão daquilo, né? E realmente, todo mundo fazia comentários, né? Meu irmão falava assim, esse menino vai estar indo pra balada, ele vai falar pros amigos, espera aí que eu vou mamar e já volto. Eu falei, tá tudo bem, né? A vizinha da frente da casa da minha mãe amamentou o filho até 11 anos, gente. Eu Até fiz 11 tudo anos. tardio. Eu respeitei o momento do Henrico. Sim. Ó, a amamentação, ele Livre demanda do acordou e Frederico falou foi. assim, eu falava, você quer peitão? Aí ele não falava peitão, ele falava assim, é o pipipão. Ele, mamãe, quero pipipão, ele falava. E aí chegou um belo dia que ele acordou e falou assim, mãe, eu acho que hoje eu quero falar tchau pro pipipão. Nossa. Ele falou, nunca mais. Eu confesso que eu surtei, eu chorei, meu coraçãozinho ficou apertado, porque eu não tava esperando. Mas um belo dia, ele dormiu a hora que ele acordou. Porque foi a decisão dele. E desfraudar foi a mesma coisa. O Frederico Porque desfraudou escolas, tranquilo eu não sei também. se vocês tiveram algum problema com escola. Mas as escolas, de um modo em geral, elas forçam que a criança precisa para poder evoluir. Autonomia. Ela tem que ter autonomia. O Henrico demorou, sem brincadeira, horrores. Quase 5 anos ele ainda estava com fralda. Aí você pergunta, leva ele no psicólogo. Aí fica orientando. É o tempo Não, dele. porque ele tem algum... Não precisa ir no neuropediatra. Sempre rotulando alguma A coisa. cobrança É isso que forte, acaba né? acontecendo, né? E se você não tem, sem brincadeira, uma estrutura mínima que seja emocional, você acaba pilhando. Você se permite que acaba afetando, querendo ou não, né? Que isso acabe E afetando. ele saiu natural da fralda? E aí ele saiu, ele Frederico também. simplesmente falou, esse final foi um final de semana prolongado, ele falou, não quero mais porque tá muito calor. E ele não quis. Do mesmo jeito que ele saiu do peito, ele saiu da fralda. O Frederico Por isso que é também, importante, eu né, tava- a gente trazer esses pontos. Desculpa, Imagina. pode ir. A gente tava numa viagem pra praia, e aí eu já tava nesse processo, tipo assim, tava calor, fica só de cuequinha, mas vazava tudo, tal, não sei o quê. E aí a gente voltando da praia, ele virou pra mim e fez assim, mamãe, para, quero fazer xixi. Eu falei, filho, você tá de fralda. Ele, não, tira, mamãe. Ele, do nada, ele simplesmente pediu pra eu parar o carro, tirar a fralda, porque ele queria fazer xixi. Então, assim, eles também têm o tempo deles, e a gente tem que respeitar isso também. Sim. Por isso que é importante, né, a gente falar, porque que nem você falou, Soraya, a gente tem uma estrutura emocional que fez com que a gente ser firme nas nossas decisões. Não que a gente não tenha se culpado em alguns momentos, Sim, tenha, porque a muitos. gente pensa, você viu que eu contei a minha história? A médica percebeu que eu não estava tão bem ali e me deu a força que talvez estava precisando. Mas a gente ainda tem uma estrutura, mas tem muitas mães que não tem isso. Não Que a consegue própria ter, né? família, às vezes até o próprio parceiro, né, cobra isso. Então é importante a gente reforçar essa mensagem que, gente, mãe é mãe amamentando, da não amamentando, parto normal, não parto, quer dar comida antes de tal data, não quer. O importante é você amar o seu filho, você cuidar do seu filho, né? Você tá ali presente. Isso que é importante, né? Então a gente realmente somos mulheres privilegiadas. Olha, gostei de ver, não sabia dessa história sua da amamentação, mas você foi firme, Tati, Foi. é isso mesmo, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, a gente tem que decidir, né? Nós somos mulheres empoderadas, trabalhamos numa empresa, somos profissionais, temos a nossa carreira e acho que a principal, eu falo que o meu lado principal, o meu melhor lado é o lado de ser mãe, então nós temos sim que ser decididas, ser firmes e que nós que sabemos os que somos melhores para os nossos filhos, mas é importante a gente trazer essa mensagem para as mães que estão nos assistindo, de tipo, não se culpem, né? Não, vai ter cansaço? Vai ter cansaço. Falar que não, a gente sabe do período que é mais novinho, que não dorme à noite, que troca tem o dia pela cólica, noite, que né? tem cólica, que tem o dente está nascendo, tomou uma vacina. Então, tem fases. É normal. A Tudo gente passa, se sente, gente. em algumas situações, nós vamos se sentir um pouco impotente. É normal. Mas não se culpem, né? Não puxem essa dor assim. E se precisar, conversem com uma outra mãe, troquem ideias, porque eu acho que isso fortalece. Busca ajuda, né? busca ajuda, Exatamente. sabe? Porque Ele é melhor existem terapeuta decisões- do que o seu amigo. Então, aquela pessoa que você uma tem mãe, mínimo de afinidade, ela deu uma abertura, ela pode estar ali presente para poder te dar esse apoio. E às vezes numa ligação, eu até lembrei de quando eu tive o Enzo, né? Que o meu foi cesárea. Eu queria muito normal, mas aí não foi possível, né? Eu fiz a cesárea. E eu tenho uma amiga minha, amiga de faculdade, que
que ela tinha tido a filha mais velha dela, que hoje ela tem 3. Ela tinha tido a filha mais velha dela 3 meses antes de mim. Então, ela tava numa fase acima, né? E aí, eu tive o Enzo, cheguei em casa, aí passou uns 2, 3 dias. Eu não sei vocês, mas eu tinha muita dificuldade pra dormir. Eu não conseguia desligar. Eu também. Eu não desligava. Então, por mais que eu tinha bastante leite, né? Até um fator deve ser a questão da hiperprolactina que eu tenho. Eu tinha muito leite, porque geralmente quando você não descansa, não desce de acordo como falam, né? O leite. Mas eu tinha tudo isso, mas eu não descansava. Então, eu tava muito, assim, esgotada, né? E eu lembro de um dia até hoje que eu dei de mamar pro Enzo, aí a minha mãe tava em casa comigo, minha mãe sempre esteve junto comigo, e ela me ligou. E aí eu atendi, a Gra, né, o nome dela é Graziella, eu atendi, ela começou a conversar comigo, né, e aí, tudo bem e tal, vai te visitar quando você estiver recebendo visita, tudo, só que ela percebeu na minha voz, olha só, uma amiga minha de faculdade, já fazia um tempo que a gente não se via, mas a gente tinha uma conexão ali, e ela, no tom da minha voz, ela percebeu que eu não tava, né, ela falou, Fá, tá tudo bem? Aí eu, tá. Ela, tem certeza? Aí eu, no telefone, comecei a chorar. E na hora que eu chorava, eu me culpava, que eu falava, gente, será que eu tô... Olha só como que a gente é louca, eu vou entrar em depressão pós-parto? E eu A comecei a gente já chorar. se rotula. Eu comecei a chorar, e tipo assim, por que que eu tava chorando? Eu tava amamentando, meu filho tava bem, tava tudo bem, por que que eu tava chorando? E eu comecei a chorar. E ela falou assim, Fá, chora, você tá chorando, né? Ela ficou, acho que umas 2 horas comigo no telefone. O tempo que foi o descanso do Enzo, eu fiquei com ela no telefone. E eu chorei. E eu não sabia porque eu tava chorando. Eu tava chorando. Depois eu entendi que é porque como eu não tava conseguindo dormir, nem que fosse um pouquinho, então o meu corpo já tava reagindo de uma maneira. E ela só me acolheu. Ela ficou ali no telefone ouvindo eu chorar. E eu chorava no telefone, ai, eu sei como que é, para pra pensar, se teve uma cesárea, ela falava uma coisa aqui, outra, e eu chorava. Gente, de verdade, desligou o telefone, o Enzo acordou, eu dei de mamar, quando é novinho assim, voltou a dormir de novo, foi a primeira vez que eu dormi diretão, eu lembro até hoje que eu dormi, que eu acordei, assim, no meio do dia, assustado, cadê o Enzo, minha mãe, calma, e minha mãe, porque hoje, né, a gente tá falando de maternidade que nós somos mãe, mas nós somos filhas também, né, e o papel importante da mãe, a minha mãe tava ali junto comigo, ela abriu um sorriso, ela falou assim, calma. Aí eu falei, o que aconteceu? E ela rindo, ela falou, você dormiu. Então, você entende, né? E aí a gente se coloca nesse papel, porque nós estamos criando filhos e filhas, e lá na frente, hoje, eu cuido da minha mãe, né? Ela cuidou tanto tempo uma troca, de mim, né? e hoje eu cuido da minha mãe, e é esse que é o papel da mãe. Eu tô cuidando, tô orientando meu filho, que lá no futuro ele também vai cuidar de mim, pode estar né? retribuindo pra você. E se ele o não cuidar também, como tá tudo É, certo. mas como que é importante o apoio, que nem você Sim, falou, uma sim. ligação, falar com uma amiga. O acolhimento, Gente, né? ela mora em Mojimirim e até faz um tempinho que eu não converso com ela, mas ela foi crucial, se ela estiver vendo esse podcast, Gra, um beijo pra você, eu nem sei se ela sabe dessa história, acho que sabe, porque a gente deve ter conversado, mas, gente, ela só fez eu chorar. E aí eu chorei. E aquilo fez a Precisava diferença. colocar pra Pronto. fora. E aí, Era às vezes, isso, né? a gente precisa de uma amiga, ou a gente precisa da mãe, ou a gente precisa, enfim, da sogra, Do enfim. parceiro. Só ser ouvida. E o pai, né, gente? A importância do pai também na criação dos nossos filhos. A Sim. gente tá falando de maternidade, mas a gente também tem um lado paternidade, Sim. né? Que hoje, pra mim, é muito, muito importante. Então, assim, a Anne é muito, extremamente apegada ao pai. E isso é reflexo do que ele planta, né? Então, assim, ó, ajuda e acorda de madrugada e faz leite, e, enfim, precisa ir no médico, vai no médico. E às vezes nós temos as nossas responsabilidades, nem sempre a gente consegue agenda para ir no médico, mas tudo bem o pai ir levar também. Sim. Com certeza. E eu acho isso super importante. Eu não tive isso, né? Porque eu, com o pai do Enzo, a gente são divorciados. E mesmo no período que a gente tava junto, sempre foi muito eu, né? E eu falo mesmo dessa importância da paternidade. Porque ser pai é isso, é estar presente, é estar junto. É acompanhar o processo, né? Então, Não posso estar diariamente, mas Sim. os poucos momentos, Sim. desde que eles sejam com qualidade, É, é isso que faz a diferença. E aí Você a não precisa gente... estar. né? E aí a gente traz em relação a isso também, por exemplo, eu e a Fá, a gente partilha da mesma situação. Nós somos mães separadas, né? E aí, assim, hoje eu tenho o meu marido, o Fábio, e ele é super parceiro. Então, assim, por vários momentos, é ele que corre com o Frederico, é ele que leva pra médico, é ele que vai em reunião. Já aconteceu dele estar em reunião, não, eu vou te acompanhar. O Frederico tá tendo problema no colégio, ele falava assim, não, eu vou. Por quê? O Frederico também tem muito ele como referência, né? Ele é muito referência
o Fábio, é muito referência pro Frederico. E aí o Fábio acompanha muito de perto, o Fábio assume esse papel também. E pra mim também é muito importante, justamente por isso, porque às vezes eu preciso de um apoio ali paternal pra eu poder seguir uma outra frente que eu preciso dentro da empresa, entendeu? E também tá tudo bem isso. Tá tudo bem receber ajuda, tá tudo bem receber ajuda de um parceiro, receber ajuda de uma amiga, porque às vezes a gente se sente culpada até por isso mesmo, tipo assim, poxa, mas é o meu filho, por que que eu não vou levar ao médico? Por que que eu... Que daí traz a culpa, mas tá tudo bem, é só uma ida ao médico, né? É só uma reunião no colégio. E eu penso que a participação do pai é muito importante. Sim. Porque você sente, por mais que você tenha a mãe junto, o irmão, qualquer outra pessoa, um amigo, o pai, ele faz muita diferença. Eu falo por conta da parte da amamentação. Eu fiquei tipo assim, eu não sei. E o que que você acha? Você quer que eu compro? Falei, tá, eu não sei, eu nunca fui mãe, não sei como é que é, mas o que que a gente vai fazer? O que você quiser. Você quer que eu compre, eu vou lá e eu compro. Isso, tipo assim, Apoio. o dia que eu cheguei... Segurança que Foi isso te lindo. O dia que eu cheguei da maternidade, que eu, tipo assim, eu não conseguia. Eu olhei pra cara dele e eu chorava. Eu chorava muito. Aí ele saiu, ele comprou a bombinha pra mim. Eu falei, eu não consigo. Ele foi, ele fez, eu falei assim, tá doendo muito. Eu falei, eu não vou conseguir. Aí ele falou assim, o que que você quer fazer? Você quer dar fórmula? Eu falei, não sei. Será que eu posso? Será que é saudável? O que será que é? Ele falou, eu também não sei. Eu falei, mas a gente vai ter que descobrir. Aí foi nessa hora que eu falei, não, eu vou tentar mais hoje, vou tentar mais amanhã, eu vou tentar. Mas se não conseguir, vai ser a fórmula. Ele pegou, ele foi, ele comprou. E, tipo assim, até hoje, eu vejo o papel importante que ele tem pra mim. Ai, que lindo. E eu fico pensando, talvez sem ele, eu realmente não ia conseguir. Porque é uma força muito importante que a gente precisa. E eu conheço pessoas, né, que também é separada, e eu vejo que é mais difícil. E eu falo, gente, conta comigo. Pro que você precisar, conta comigo que eu vou estar aqui pra te ajudar. Já passei, talvez não passei por tanta coisa, mas o que eu consigo ajudar qualquer outra pessoa, eu falo. Seja você, faça o que você quiser. Você quer amamentar, amamenta. Não quer? Tá tudo bem. Exatamente. Tá tudo bem, não É precisa. E outra, a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe, a gente tem que respeitar isso também. Né? Sim. Porque assim, o ponto é, eu preciso estar bem pra eu conseguir ser uma boa mãe, pra eu conseguir ser uma boa profissional. Então, a prioridade tem que ser a gente. Sim. Não dá, né? Não dá pra gente terceirizar isso. E, gente, ó como que é bom falar de maternidade, de vida profissional, porque, tipo assim, nós estouramos o nosso prazo para um podcast maravilhoso, falando, se a gente deixar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro falando de maternidade, o que tá realmente já fazendo a gente encerrar? Todo mundo olhando no relógio, opa, pegar o filho na escola, pegar a maternidade, né? Mas, com certeza, ser mãe, né, o que a gente fala é a transformação da nossa vida, é a melhor vitória da nossa vida, é a melhor bênção da nossa vida. E a mensagem que eu tô levando daqui, que eu tô nós estamos aqui em 6 mulheres e grandes histórias e mulheres incríveis, profissionais, mães, que a gente, né, tem o dia a dia e a oportunidade de poder tá juntas, mas é para as mães que vão assistir esse podcast. Tá tudo bem. Tá tudo bem não estar tudo bem. Tudo bem. Mãe é bênção, mãe é um privilégio. E não só mãe, e ser mãe tem várias formas de ser mãe, né? A gente tem os nossos filhos, a gente pode ser mãe de um sobrinho, de uma sobrinha, ser mãe de pet, ser mãe de tipo assim, dentro de uma empresa, tem aquelas pessoas que você acolhe. Gente, ser mãe é N forma, porque ser mãe é ser acolhedora, ser mãe é estar junto, é estar ouvindo, é estar ali, é ter o cuidado, né? Então é importante a gente deixar essa mensagem. Ser mãe, independente da forma que seja, tá tudo bem e é uma bênção de Deus. Então é até pra gente poder finalizar, porque o pessoal não pode toda hora. Porque realmente é isso. Então eu queria que vocês falassem rapidinho, só pra finalizar uma frase aí de uma mensagem que vocês querem deixar e pra gente realmente... Ju, né? Tá mais quietinha hoje? Sim, eu tô escutando bastante. Mamãe ouvinte hoje. Hoje eu tô mamãe ouvinte aqui. Mas pra gente poder finalizar, porque senão daqui a pouco as mães do podcast aqui... Pode falar, Tati. Eu falo,
seja você. Seu jeito, suas manias, estando certo, estando errado. É a gente que vai saber agindo. A frase, né, o ponto ali reflexivo é que, assim, nós sabemos o nosso limite, nós sabemos o que é melhor para nós e, consequentemente, a gente vai saber para os nossos filhos. Então, vai muito de encontro com o que você falou, Tati. Seja você, né? Até mesmo porque, assim, os nossos filhos são presentes de Deus e eu acredito muito que Deus entrega o filho que você precisa. Entendeu? O desafio que você precisa, né? Porque, assim, o Frederico é uma personalidade muito diferente da minha. Então, é assim, é o acolhimento, é o cuidado. Só que antes de acolher um filho, a gente tem que se acolher, né? Então, assim, acolha a sua dor, a sua culpa, o seu momento e tá tudo bem. Tá tudo bem sentir tudo ao mesmo tempo ou, de repente, não sentir nada, né? Sueli? O meu maior sucesso é a minha família, né? Então, ter a minha família, ter o meu esposo comigo, ter os meus filhos comigo, eu acho que isso não tem... É a minha melhor jornada, é a minha melhor versão. Então, que todas tenham aí um Feliz Dia das Mães, né? E vamos juntas, vamos compartilhando, vamos compartilhando dores, desafios. E a gente vai aprendendo, a vida tá aí pra gente aprender umas com as outras, né? E muito feliz por estar aqui com vocês, viu? Soraya? Também gostaria de aproveitar e agradecer, né, a oportunidade de estar aqui novamente no Pode Aqui. E é um canal que faz você realmente falar de maneira leve, de enaltecer assuntos importantes, pertinentes, e isso também faz a diferença. Quero, assim como todas vocês, agradecer a todas as mães que se permitem, que se doam e que fazem o seu melhor naquele momento, naquela situação e da maneira que tá sendo possível. E aí tá tudo bem, como a Jennifer pontuou. Também sou muito grata à minha família, né? Obrigado, Henrico, que me ensina todos os dias uma coisa diferente, uma coisa nova. Mamãe te ama. E é isso. Acho que agora... Ju? Seu filho vai te amar do jeito que você é. Então, pra ele, você vai ser sempre a mãezinha. A melhor né? mãe, né? A melhor mãe. É. Isso aí. Isso aí, obrigada. E gente. tá tudo bem. Tá tudo bem. Beijo para as mamães, né, tia aqui mais uma vez, né? Nós estamos aqui representando todas elas e todas as mães que irão assistir o nosso, né, podcast. As Pode nossas Aqui, mães, né? as nossas mães. E as nossas irmãs, que são mães, família, enfim. Os nossos As filhos. sogras, que é uma segunda mãe, né? Aos Muita nossos gente. filhos. Mas vamos combinar um dia de gravar uns podcasts com as sogras, quem sabe, né? E tá tudo bem, gente. É isso. aí. Tá isso bom? aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Beijo.